Cesare Maria de Vecchi, embaixador italiano na Santa Sé, relatou que após Benito Mussolini assinar o Tratado de Latrão, ele declarou no Grande Conselho do Fascismo, abre aspas, como vocês ouviram, fizemos as pazes com a Igreja. Agora que a paz foi feita, podemos também retomar a guerra. Fecha aspas. Mussolini no seu discurso ao Senado do Reino da Itália em 25 de maio de 1929 aludiu que a Concordata de Latrão havia sido um campo de batalha e que guardava para si o direito de violá-lo o mais rápido possível, abre aspas. E, por outro lado, desses protocolos de Latrão há um que não pode ser objeto de discussão, e é o tratado. Quaisquer divergências terão outro terreno, o da Concordata. Fecha aspas. Mussolini violou a concordata por não demitir ex-padres que eram professores, continuar com a italianização fascista, mandar dissolver a ação católica italiana e proibir casamentos interraciais. No artigo 5 da concordata se lia, abre aspas, padres apóstatas não podem ser nomeados para, nem mantidos em, cargos de professor, nem ocupar cargos ou ser empregados onde possam estar em contato direto com o público. Fecha aspas. Após a assinatura da concordata, o Papa Pio XI exigiu que o ex-padre Giuseppe Saita fosse demitido do cargo de professor de filosofia medieval da Universidade de Pisa, mas Mussolini se recusou. Afinal, Saita após abandonar a batina se tornou fascista. Ele editava na revista Vita Nuova, publicação da Federação Fascista de Bolonha. Ele era discípulo de Giovanni Gentili, o filósofo do fascismo, com quem ele tivera aulas em Palermo. Em 2 de junho de 1930, o núncio apostólico de Roma Francesco Borgongini Duca teve um encontro com Mussolini para lhe apresentar o pedido do Papa. O núncio apostólico de Roma Borgongini Duca sugeriu, abre aspas, não seria difícil para o senhor transferir Saita para um museu. Fecha aspas. Mussolini respondeu com malícia, abre aspas. Por que não paleontologia? Fecha aspas. Quando Mussolini estava de bom humor, ele quase nunca perdia a oportunidade de provocar o núncio apostólico de Roma Borgongini. Mas Mussolini não demonstrou grande entusiasmo pelo pedido. Ele disse para Borgongini, abre aspas, vamos ver. Fecha aspas. Meses se passaram, mas Saita continuava no emprego. Em abril de 1931, Pio XI mandou um lembrete para Mussolini. Mesmo assim, nada foi feito. Mussolini argumentou que Saita havia sido contratado antes da assinatura da concordata e que suas cláusulas não eram retroativas. 2 anos depois, longe de ser despachado para um museu de paleontologia, Saita foi contratado como professor de filosofia na Universidade de Bolonha. No artigo 22 da concordata se lia, abre aspas, os eclesiásticos que não sejam cidadãos italianos não podem ser investidos de benefícios existentes na Itália. Os titulares de dioceses e paróquias também devem falar a língua italiana. Se necessário, devem ser designados assistentes que, além do italiano, também entendam e falem a língua em uso local, com a finalidade de prestar assistência religiosa na língua dos fiéis de acordo com as regras da Igreja. Fecha aspas. O jornal El Osservatore Romano do Vaticano em 25 de janeiro de 1931 se manifestou contra a italianização fascista, defendendo os direitos dos católicos eslovenos e croatas da Istria. Em março, o arcebispo de Zagreb fez um convite para rezar pelos seus compatriotas na Itália. A Secretaria de Estado da Santa Sé se recusou a deplorar a iniciativa do arcebispo de Zagreb, o que confortou Monsenhor Luigi Fogar, que expressou seu conforto numa carta pública enviada em março para Monsenhor Francesco Borgia Sedege, arcebispo de Gorizia e Gradisca, por seu jubileu episcopal, e no memorando ao procurador-geral do Tribunal de Apelação de Trieste. Ele foi recebido por Mussolini em abril, que o tranquilizou. Porém, a nomeação de Carlo Tingo como prefeito de Trieste marcou o início de um ataque pesado e forte contra Monsenhor Fogar por parte das autoridades e da imprensa, incluindo o jornal e o Piccolo, que acusou Monsenhor Fogar de várias atrocidades, como o peculato por exemplo. Essa campanha da imprensa contra Monsenhor Fogar o forçaria a renunciar 2 anos depois. Monsenhor Fogar proferiu um discurso em 3 de janeiro para os clérigos no seminário de Gorizia, onde ele reafirmou o direito de cada um usar sua linguagem. Em 1931, Leone Leone, prefeito de Pola, denunciou Monsenhor Trifone Pedersoli para o Ministério do Interior, por defender os eslavos. No seu relatório, o prefeito destacou que a cúria episcopal era composta, na sua maioria, por sacerdotes de origem croata, que não deixaram de celebrar publicamente as glórias passadas do Império Austro-Húngaro.
Além disso, ainda segundo o relato do prefeito, o clero era fervorosamente contra o Estado e governo, opondo-se vigorosamente a qualquer transformação em qualquer sentido para uma italianização da Igreja de Istria. Durante a década de 30, Monsignor Pedersoli dirigiu-se várias vezes diretamente a Mussolini para tentar limitar os excessos das autoridades fascistas locais. Entre 13 e 17 de junho de 1931, ele escreveu a Mussolini para obter a libertação dos padres Giovanni Verla e Paolo Marinovic, presos e condenados ao confinamento. Em 29 de maio de 1934, ele escreveu novamente contra a prisão dos padres Antônio Rutari e Carlo Musiza, que eram do seminário de Gorizia. Em 1936, ele sofreu denúncias de Oreste Simoroni, prefeito de Pola, que protestou vigorosamente contra o comportamento do pároco de Castelnuovo de Arsa, Drago Berkan, pelo uso da língua croata nas práticas religiosas. A essas reclamações, Monsignor Pedersoli respondeu que eram orações populares recitadas pelos fiéis, que não só eram recomendadas, mas também impostas na igreja. Além disso, sublinhou o fato de que agiu de pleno acordo com as disposições da Santa Sé, que ordenou explicitamente que se comportassem dessa maneira em todas as dioceses de Venezia Tridentina, Venezia Giulia, na área de Gorizia, na Dalmácia e em Fiume. Também em 1936, Tiengo proibiu a liturgia eslovena em certas igrejas, ao que Monsenhor Fogar respondeu com a carta circular: os costumes diocesanos devem ser respeitados no que diz respeito ao culto. Para os párocos, porém, a Santa Sé em suas negociações com o governo conseguiu o afastamento de Tiengo da prefeitura de Trieste, em troca de afastar Monsenhor Fogar da diocese de Trieste, o promovendo a arcebispo de Patras. No artigo 43 da Concordata se lia, abre aspas, o Estado italiano reconhece as organizações dependentes da Ação Católica Italiana, na medida em que, como ordenou a Santa Sé, desenvolvam a sua atividade fora de qualquer partido político e sob a dependência imediata da hierarquia eclesial para a difusão e aplicação dos princípios católicos. Fecha aspas. Um dia após a assinatura do tratado, começou a circular um boato não só no Vaticano, como também em grande parte do mundo católico, de que o Papa havia sido enganado. Juntamente com outros homens influentes da Cúria Romana, o cardeal Rafael Meri Delval, secretário da Suprema e Sacra Congregação do Santo Ofício, culpou o cardeal Pietro Gasparri, secretário de Estado da Santa Sé, que na verdade se viu cada vez mais em dificuldade diante dos relatórios que chegaram ao Vaticano de departamentos de polícia e carabineiros hostis ao regime, sobre as perseguições, sequestros e assédios sofridos por associações católicas. Em agosto de 1929, Cesare de Vecchi se encontrou com o Papa na Biblioteca Apostólica Vaticano. Ele estava apreensivo, sabendo que Pio XI estava furioso pela publicação do discurso de Mussolini no Parlamento do Reino da Itália em 13 de maio. Quando entrou na biblioteca, um efeito da luz do sol que invadia o cômodo pela janela lhe deu a impressão de que o óculos do Papa emanava fogo. Pio XI se dirigiu a de Vecchi em termos que ele descreveu como abre aspas, ásperos, ressentidos, por vezes rudes e contundentes. Fecha aspas. Remexendo os papéis em cima da mesa, o Papa puxou relatórios sobre recentes maus-tratos contra as sedes locais da Ação Católica Italiana. Em algumas regiões, funcionários tinham sido espancados, e as pessoas haviam sido avisadas de que bons italianos não faziam parte da Ação Católica Italiana. Pio XI o advertiu sacudindo a cabeça, abre aspas. Não dá para continuar assim de forma alguma. O comportamento dos senhores ofende a Igreja e a mim. Saí ao encontro da Itália de coração aberto e em troca da nossa lealdade o senhor Mussolini atirou em nós pelas costas com uma metralhadora. Fecha aspas. De Vecchi tentou defender o governo, alegando que Mussolini não poderia ficar de braços cruzados enquanto os antifascistas se ocultavam atrás de grupos católicos. Pio XI reagiu como se tivesse sido picado por uma vespa, batendo na mesa com a palma da mão, abre aspas. Não quero ouvir isto. Fecha aspas. Afinal, o Papa deu ordens para a Ação Católica Italiana não se meter em política, logo, o governo Mussolini não tinha o direito de intimidar seus membros. De Vecchi respondeu que isso era bom, mas que uma coisa era dar ordens, outra, muito diferente, era elas serem obedecidas. Em meados de setembro, Pio XI discursou para um grande grupo de jovens católicos italianos, lamentando o martírio pelo qual a Ação Católica Italiana passava. Logo depois, de Vecchi contou pro Papa como Mussolini ficou chateado com seus comentários. Mussolini sugeriu que era melhor Pio XI calar suas queixas sobre a Ação Católica Italiana, para que de Vecchi e outros pudessem resolver isso pelos canais diplomáticos.
Após Dweck contar tudo isso pro Papa, ele deu um murro na mesa e perguntou com indignação, abre aspas. Então o senhor não quer que eu fale, não quer que eu diga o que é minha obrigação dizer. Fecha aspas. Dweck respondeu, abre aspas. Não foi exatamente o que eu quis dizer, Vossa Santidade. Conheço a pessoa que está do outro lado e meu conselho visa apenas o bem comum. Fecha aspas. Pio XI repetiu e ameaçou, abre aspas. O bem comum. Pois vou lhe dizer o que farei de hoje em diante para satisfazê-lo em determinadas ocasiões. Vou abrir esta janela e gritar para que todos na Praça de São Pedro possam ouvir. É isto que vou fazer, goste o senhor ou não, senhor embaixador. Fecha aspas. Mais adiante, no outono, Dweck teve que aguentar mais uma dose de mau humor do Papa. O príncipe Humberto, herdeiro de Vítor Emanuel III, rei da Itália, estava ansioso para se casar na Basílica de São João de Latrão ou na Basílica de Santa Maria Maggiore, mas Pio XI rejeitou seu pedido, argumentando que como os reis da dinastia de Savoia haviam mantido os papas prisioneiros no Vaticano por tanto tempo, não seria apropriado que o bisneto do rei que tirara as terras dos papas se casasse nessas igrejas. Dweck foi pedir ao Papa que reconsiderasse, mas antes dele entrar, ele foi avisado pelo cardeal Gasparri, abre aspas. Ele está de péssimo humor. Fecha aspas. Mas sob pressão da família real, Dweck insistiu mesmo assim. Em resposta, Dweck recordou que o Papa abre aspas. Teve um ataque de fúria, erguendo a voz e quase não me deixando falar. Fecha aspas. Incapaz de dizer uma palavra, Dweck sentou-se reto, imóvel, num esforço para aguentar a invectiva até o fim. Tentou parecer impassível, mas era difícil apagar um sorriso nervoso do rosto. Pio XI repetiu balançando a cabeça e revirando-se na cadeira, abre aspas. Estou ofendido, mortalmente ofendido. O senhor abre a boca, e seu hálito ofende o Papa, mexe-se e me humilha, o senhor mantém seu sinistro cérebro em movimento e o faz tramar coisas que insultam a Igreja. Basta! Basta! Fecha aspas. Então, o Papa voltou a reclamar de como os membros da Ação Católica Italiana estavam sendo tratados. Sobrepujado, Dweck mais uma vez tentou defender Mussolini, mas o Papa ficou tão zangado que se ergueu de um salto. Os músculos de seu rosto pulsavam, seus dentes estavam cerrados. A pesada estátua de mármore de Jesus Cristo em cima da mesa oscilava enquanto o Papa dava murros na mesa gritando, abre aspas. Mentiras! Mentiras! Fecha aspas. Pio XI andou pela sala, raivoso, como se estivesse falando consigo mesmo. Parava de vez em quando para dar mais pancadas na mesa. Pio XI exclamou, aumentando o tom de voz outra vez, abre aspas. Foi isso que os senhores fizeram. Os senhores enganaram o Papa. Todo mundo diz isso, todo mundo sabe disso, escrevem sobre isso em toda parte, dentro e fora da Itália. A Ação Católica é a menina dos olhos do Papa e é perseguida com sistemas que não quero qualificar porque a qualificação seria muito séria. Vai dizer-lhe então que com os sistemas que usa e com os fins que propõe me enoja. Fecha aspas. Dweck, relembrando da cena, contou, abre aspas. A frase me atingiu como um soco no peito. Parece-me excessivo, retruquei. Fecha aspas. Então, o Papa disse, abre aspas. Ah, você não gosta? Então isso é curioso. Então eu vou te dizer, náusea, vômito. Fecha aspas. Dweck aguentou tudo, mas, quando o Papa disse, abre aspas. Roma é minha. Fecha aspas. Ele não se conteve. Dweck falou às pressas, abre aspas. Roma é a capital da Itália, lar de Sua Majestade o Rei e sede do governo. Fecha aspas. Pio XI retrucou, abre aspas. Roma é minha diocese. Fecha aspas. Dweck concordou, abre aspas. Sem dúvida, no que diz respeito à religião. Fecha aspas. Pio XI interrompeu Dweck, abre aspas. Isso mesmo. O resto é só uma questão de manter as ruas limpas. Fecha aspas. Na noite de 29 de maio de 1931, um telegrama de Mussolini chegou às delegacias de toda a Itália, ordenando a dissolução da Ação Católica Italiana. A medida foi realizada em todas as cidades italianas, muitas vezes com acidentes e abusos dos esquadrões de ação.
Os escritórios da Ação Católica Italiana foram devastados e saqueados, seus membros foram agredidos, seus bens e documentos foram apreendidos e listas de assinantes foram selecionadas. A polícia prendeu Giovanni Santolini, presidente do Conselho Diocesano da Ação Católica Italiana em Gênova, acusando de manobras políticas contra o Estado. Em Gênova, se preparava a inauguração do monumento aos mortos na Piazza della Vittoria. Essa cerimônia contaria com a presença de Vítor Emanuel III. Naturalmente, o monumento seria abençoado pelo cardeal Carlo Dalmasio Minoretti, arcebispo de Gênova. O secretário federal do Partido Nacional Fascista de Gênova, junto com o prefeito e o podesta foram convidar o cardeal Minoretti, mas ele protestou vigorosamente, pedindo a libertação imediata dos católicos presos, incluindo Santolini, em troca dele participar da inauguração do monumento. O prefeito e o podesta, desconcertados com a decisão do cardeal Minoretti, retorquiram que a decisão dependia de Roma. Então, o cardeal Minoretti respondeu, abre aspas, bem, se Santolini não for liberado no dia da inauguração, não irei abençoar o monumento e enviarei um de meus assistentes. Fecha aspas. O prefeito e o podesta protestaram, abre aspas. Mas Vossa Eminência, o próprio rei estará presente. Fecha aspas. Mas o cardeal Minoretti manteve-se firme em sua posição sem mudar uma vírgula. Chegou o dia da inauguração. O rito da cerimônia aconteceria às 9 horas. Vítor Emanuel III já estava no local, mas nenhum sinal do cardeal Minoretti. As autoridades confusas, empalideceram e tremeram. Vítor Emanuel III esperou com evidente decepção. Finalmente, às 10 horas, o cardeal Minoretti chegou com Santolini em pessoa. Eles tiveram que liberá-lo e levá-lo ao cardeal Minoretti. E ele, o cardeal Minoretti, quando trouxeram diante dele, disse-lhe, abre aspas. E agora venha comigo e bem ao meu lado, para a bênção do Memorial da Guerra, na Piazza della Vittoria, onde Sua Majestade o Rei nos espera há mais de 1 hora. Fecha aspas. Vários políticos abriram discussões com o cardeal Minoretti sobre os acontecimentos, mas ele encerrou a conversa zombando do fascismo, abre aspas. Não adianta continuarmos conversando, você é do 9º ano, ou seja, da era fascista, eu sou de 1931, da era cristã. Fecha aspas. Mussolini pediu que o jornalista Carlo Trabucco fosse demitido do jornal La Stampa por ele ser membro da Ação Católica Italiana. Os jovens do grupo universitário fascista quebraram as janelas da Ação Católica Italiana na Universidade de Roma. O conde Giuseppe Dalla Torre, diretor do jornal El Osservatore Romano, conta, abre aspas. Houve opressões, muitas vezes sangrentas, devastações que chegaram à sacrílega profanação de crucifixos partidos, de imagens piedosas cicatrizadas, de retratos do Papa rasgados e pisoteados em meio a gritos de queda e morte à ação católica e ao Supremo Pontífice, e canções blasfemas e obscenas, e ofensas aos sacerdotes. Os estudantes e jovens católicos, ainda que gravemente agredidos por um maior número de manifestantes, não cederam à intimidação de retirarem os distintivos, que só foram arrancados com violência e após resistências repetidas várias vezes no mesmo dia. Fecha aspas. Por isso, Pio XI ordenou que o cardeal Eugênio Pacelli, secretário de Estado da Santa Sé, suspendesse os encontros regulares com o embaixador italiano na Santa Sé. Então, Mussolini mandou fechar todas as associações juvenis da Ação Católica Italiana. Pio XI declarou para os salesianos e escolápios que lhe vieram desejar votos de feliz aniversário em 30 e 31 de maio, abre aspas. Pode-se pedir-nos a vida, mas não o silêncio, quando se faz estragos naquilo que é a predileção mais viva do nosso coração, estragos, digamos, porque preparados primeiro por uma campanha de imprensa baseada em invenções, irreverências, calúnias. Depois por uma campanha na praça e na rua feita de indecência, opressão, violência, muitas vezes sangrenta, muitas vezes de muitos contra poucos e sempre indefesos filhos nossos e filhas ainda. Fecha aspas. O embaixador romeno na Santa Sé, durante uma audiência com Pio XI, sugeriu que ele mostrasse ao mundo como solucionar as desavenças de modo pacífico, propondo que designasse um mediador de confiança para resolver suas diferenças com Mussolini. Mas o Papa retrucou que seus direitos eram dados por Deus e não se comparavam aos de um governante temporal. Pio XI disse, abre aspas. Estou preparado para tudo. Nunca desistirei do que acredito ser a minha missão, nunca, nunca, nunca. Fecha aspas. O embaixador romeno lembrou que Pio XI abre aspas. Ficou mais agitado, esmurrando a mesa. Por fim se levantou e continuou a protestar, berrando a plenos pulmões.
Arquejava e explodia de indignação até que, de repente, talvez percebendo a impressão que seu exaltado discurso me causava, tentou se controlar, sentou-se, ainda arquejante, acrescentou: "Mas como o senhor pode ver, ministro, continuo calmo." Fecha aspas. A reportagem de capa do jornal New York Times em 1º de junho, informando sobre a decisão de Mussolini de fechar as associações juvenis da Ação Católica Italiana, dizia que as relações entre Pio XI e Mussolini estavam em vias de rompimento. As 15.000 associações juvenis da Ação Católica Italiana com mais de meio de milhão de sócios seriam fechadas até o dia seguinte. Pio XI convocou os cardeais e, através do Elia Servatore Romano, suspendeu o Congresso Eucarístico de Roma e proibiu as procissões de Corpus Christi, marcadas para 4 de junho. Quando diversas paróquias do sul da Itália decidiram ainda assim prosseguir com as procissões, Pio XI ordenou que seus padres suspendessem todas as funções públicas da Igreja até a Segunda Ordem. Em 3 de junho, o episcopado piemontês em uma carta coletiva expressou sua solidariedade ao Papa no conflito com o governo Mussolini e emitiu as disposições da Santa Sé. Em 4 de junho, a Igreja Católica convocou um protesto contra a violência sofrida pela Ação Católica Italiana e as leis que proibiam sermões na Santa Missa. Ângelo Raffaele Gevorlino, presidente diocesano da Juventude Italiana da Ação Católica em Nápoles, assim como os demais dirigentes de associações católicas, estão alojados no Vaticano por segurança. Pio XI denuncia acontecimentos gravíssimos aos cardeais em 18 de junho e ordena que Borgongini proteste contra o governo Mussolini. Em 22 de junho, o Papa fala aos professores e alunos do Colégio Romano da Propaganda Fidei. Dweck relatou, abre aspas, um discurso muito violento em que o irreparável aconteceu. Fecha aspas. Temendo que o conflito fugisse do controle e convencidos de que o secretário de Estado da Santa Sé era fraco demais para evitar o desastre, um grupo de cardeais procurou o cardeal Gasparri e propôs que ele se encontrasse com Mussolini. A insatisfação dentro da Cúria Romana vinha crescendo desde o início da crise, alimentada pela raiva dos cardeais por não terem sido consultados e pela crença de que o cardeal Pacelli era incapaz de lidar com a situação. O cardeal Gasparri estava convencido de que o Papa não tinha nenhum senso diplomático, achava que podia tratar Mussolini como tratava um arcebispo abre aspas, com quem uma reprimenda funciona mais do que um debate. Fecha aspas. Ainda magoado com a demissão, ele adoraria exercer a função de pacificador, mas disse aos cardeais que só poderia fazê-lo com a aprovação de Pio XI, mas o Papa negou, porém, o cardeal Gasparri mesmo assim tentou acabar com o conflito. Em 14 de julho, o cardeal Gasparri declarou-se amigo e admirador de Mussolini, rogando-lhe que não fizesse mais nada para agravar o conflito. Depois, o cardeal Gasparri, em uma carta enviada aparentemente após seu encontro com o padre Pietro Tasci Venturi, contou para Mussolini que acabará de ser informado sobre a missão do jesuíta. Declarando-se novamente amigo e admirador de Mussolini, lhe implorou que aproveitasse a nova oportunidade de encerrar o conflito entre a Igreja e o Estado. Os cardeais pró-fascistas achavam que o cardeal Pacelli era fraco demais para fazer o Papa recuar, já os cardeais antifascistas achavam-no ansioso para proteger uma aliança do Vaticano com Mussolini. No fim de maio, o jornal Il Popolo de Roma informou que o Papa estava pensando em demitir o cardeal Pacelli. No começo de junho, o cardeal Donatus Baretti, secretário da Suprema e Sacra Congregação do Santo Ofício, disse ao Papa que a opinião unânime dos cardeais daquele ofício era de que o cardeal Gasparri, não o cardeal Pacelli, deveria encabeçar as negociações com o governo Mussolini. Para tirar partido das divisões do Vaticano, Dino Grande, ministro das Relações Exteriores, aconselhou Mussolini a aumentar a pressão, recomendando que ele chamasse de volta o embaixador italiano na Santa Sé e ameaçasse abandonar a concordata. Grande disse para Mussolini, abre aspas, estou convencido de que se nos concentrarmos apenas no Papa, declarando-nos os mais fervorosos defensores da Igreja e da religião e ao mesmo tempo mostrando que o pontífice está deixando de cumprir suas obrigações de chefe da religião católica, deixaremos a Santa Sé numa situação difícil. Fecha aspas. Pio XI chegou a cogitar em romper relações com o Reino da Itália, mas acabou desistindo, ouvindo a opinião do cardeal Pacelli, que considerou o gesto contraproducente. Em 29 de junho, é publicada a encíclica Non Abbiamo Bisogno, na qual se defende a ação católica italiana. De acordo com Giulio Andriotti, foi o cardeal Pacelli que escreveu as encíclicas Non Abbiamo Bisogno e Amanti Brennender Sorge, não Pio XI. A encíclica começa agradecendo aos católicos que enviaram suas condolências ao Papa, abre aspas. Também sentimos e queremos cumprir o dever tão doce ao coração paterno de dar graças convosco, veneráveis irmãos, a tantos dos vossos bons e dignos filhos que, individualmente e coletivamente,
em seu próprio nome e em nome de várias organizações e associações consagradas ao bem, e mais amplamente da Ação Católica e da Juventude Católica, enviaram-nos expressões de condolência, devoção e cumprimento generoso e ativo das nossas normas diretivas e dos nossos votos. Foi especialmente bonito e consolador para nós ver as ações católicas de todos os países, dos mais próximos aos mais distantes, encontrarem-se reunidas em torno do Pai comum, animadas e como que impulsionadas pelo mesmo espírito de fé, piedade filial, propósito generoso no qual é unanimemente expressa a dolorosa surpresa de ver a ação católica perseguida e ferida ali, no centro do apostolado hierárquico, onde a ação católica tem sua razão de ser mais do que em qualquer outro lugar, do que na Itália, como em todas as partes do mundo, seguindo a sua definição autêntica e essencial e segundo as nossas vigilantes e assíduas orientações, tão generosamente secundadas por vós, veneráveis irmãos. Não quer e não pode ser outra coisa senão a participação e colaboração dos leigos no apostolado hierárquico. Levareis, veneráveis irmãos, a expressão do nosso paterno reconhecimento a todos os vossos filhos e filhas nossos em Jesus Cristo, que se mostraram tão bem formados na vossa escola, tão bons e tão piedosos para com o seu Pai comum a ponto de nos fazer dizer: estou transbordando de alegria em todas as nossas tribulações. Quanto a vós, bispos de todas e cada uma das dioceses desta amada Itália, devemos não só a expressão do nosso apreço pelas consolações que com tão nobre e santa emulação nos dispensastes com as vossas cartas durante o último mês e especialmente no mesmo dia dos Santos Apóstolos, com seus afetuosos e eloquentes telegramas, mas devemos também dirigir-vos as nossas condolências pelo que cada um de vós sofreu, ao ver de repente a tempestade devastadora descer sobre os pomares tão ricamente floridos e cheios de promessas dos vossos jardins espirituais, que o Espírito Santo confiou à vossa solicitude e que cultivaste com tanto zelo e com tanto bem as almas. O vosso coração, veneráveis irmãos, voltou-se imediatamente para o nosso para partilhar a nossa dor, na qual o sentistes reunir-se como num centro e multiplicar-se e ir ao encontro de todos os vossos. Vocês nos deram a demonstração mais clara e afetuosa e agradecemos de todo o coração. Agradecemos-lhes de modo particular o testemunho unânime e verdadeiramente magnífico que deram da docilidade com que a Ação Católica Italiana e precisamente as associações juvenis se mantiveram fiéis às nossas normas diretivas e às vossas, que excluem toda a atividade político-partidária. Ao mesmo tempo, agradecemos também a todos os vossos sacerdotes e fiéis, aos vossos religiosos e religiosas, que se uniram a vós com tão grande impulso de fé e piedade filial. Damos um agradecimento especial às vossas associações de ação católica e, em primeiro lugar, às da juventude de todas as categorias, mesmo dos mais pequenos benjamins e crianças, que nos são tanto mais queridos quanto mais jovens são e em cujas orações temos especial confiança. Fecha aspas. Na encíclica se protesta contra a perseguição sofrida pela ação católica italiana. Abre aspas. Muitas vezes, veneráveis irmãos, da forma mais explícita e assumindo plena responsabilidade pelo que dissemos, explicamos a campanha de falsas e injustas acusações que antecederam a extinção das associações juvenis e universitárias dependentes da ação católica e protestamos contra isso. Dissolução executada por meios de fato e por processos que deram a impressão de que se perseguia uma vasta e perigosa associação criminosa. E, no entanto, foram jovens e crianças que são certamente os melhores dos bons e a quem temos a satisfação e orgulho de poder mais uma vez dar este testemunho. Ao que parece, os próprios executores, nem de longe todos, mas muitos deles, desses procedimentos tinham essa impressão e mostravam que a tinham, colocando em seu trabalho executório expressões e cortesias, com as quais pareciam pedir desculpas e querer obter perdão pelo que foram forçados a fazer. Levamos isso em consideração, reservando-lhes bênçãos especiais. Mas, quase como dolorosa compensação, quantas agruras e violências até espancamentos e carnificinas, e irreverência da imprensa, das palavras e dos atos, contra coisas e pessoas, não excluindo as nossas, precederam, acompanharam e seguiram-se à execução da repentina medida policial, que muitas vezes a ignorância ou o zelo malévolo estendia a associações e organismos nem mesmo afetados pelas ordens superiores, até os oratórios dos pequeninos e as piedosas congregações das filhas de Maria. E todo este triste contorno de irreverência e violência teve de ser conseguido com tanta intervenção de elementos partidários e fardados, com tanta uniformidade de um extremo a outro da Itália, e com tanta aquiescência por parte das autoridades e das forças de segurança pública que já era obrigatoriamente pensar em disposições vindas de cima. Admitimos facilmente, como era fácil prever, que essas disposições poderiam e até deveriam necessariamente ser exageradas.
Tínhamos que recordar estas coisas desagradáveis e dolorosas, porque não faltou uma tentativa de fazer crer ao grande público e ao mundo que a deplorável dissolução das associações, tão queridas por nós, tinha ocorrido sem incidentes e quase como uma coisa normal. Mas tem havido um ataque muito diferente e muito maior à verdade e à justiça. Se não todas, certamente as principais falsidades e calúnias verdadeiras veiculadas pela imprensa adversa do partido, a única livre e acostumada, por assim dizer, a tudo falar e tudo ousar, foram reunidas em uma mensagem, ainda que não oficial, cautelosa qualificação, e administrada ao público em geral com o mais poderoso meio de difusão que a atualidade conhece. A história dos documentos lavrados não em serviço, mas em ofensa à verdade e à justiça, é uma longa e triste história, mas devemos dizer com a maior amargura que, apesar dos muitos anos de vida e atividade na biblioteca, raramente encontramos um documento tão tendencioso e tão contrário à verdade e à justiça, no que diz respeito a esta Santa Sé, a ação católica italiana e mais particularmente as associações tão duramente atingidas. Se calássemos, se deixássemos passar, ou seja, se deixássemos acreditar, seríamos muito mais indignos do que já somos de ocupar esta augusta sé apostólica, indignos da devoção filial e generosa com que nos tem sempre consolado e agora mais do que nunca nos consolam nossos queridos filhos da ação católica, e mais particularmente os nossos filhos e filhas, tantas graças a Deus, que, pela fidelidade religiosa aos nossos chamados e diretrizes, tanto sofreram e ainda sofrem, tanto mais honrando a escola em que cresceram, e o divino mestre e seu indigno vigário, quanto mais brilhantemente eles mostraram com seu comportamento cristão, mesmo em face de ameaças e violências, onde a verdadeira dignidade de caráter, verdadeira fortaleza de espírito são encontradas, verdadeira coragem, a própria civilização. Tentaremos ser muito breves, retificando as afirmações fáceis da referida mensagem, fáceis digamos para não dizer audaciosas, e quem diria que poderiam contar com a quase impossibilidade de qualquer controle por parte do grande público. Seremos breves, também porque já falamos várias vezes, sobretudo nos últimos tempos, sobre os temas que agora voltam, e a nossa palavra, veneráveis irmãos, pôde chegar até vós, e através de vós aos vossos e aos nossos queridos filhos em Jesus Cristo, como também esperamos nesta carta. Entre outras coisas, a referida mensagem dizia que as revelações da imprensa da oposição seriam quase inteiramente confirmadas pelo menos em substância e precisamente pelo Hélio Osservatore Romano. A verdade é que o Hélio Osservatore Romano demonstrou de tempos em tempos que as chamadas revelações foram tantas invenções, ou em todos os aspectos, ou pelo menos na interpretação dada aos fatos. Basta ler sem má fé e com a mais modesta capacidade de compreensão. A mensagem também disse que foi uma tentativa ridícula de fazer a Santa Sé de vítima em um país onde milhares de viajantes podem testemunhar o respeito demonstrado pelos padres, prelados, a igreja e as funções religiosas. Sim, veneráveis irmãos, infelizmente a tentativa seria ridícula, como a de quem tenta arrombar uma porta aberta, porque infelizmente os milhares de visitantes estrangeiros, que nunca faltam na Itália e em Roma, puderam testemunhar a irreverência muitas vezes ímpia e blasfema, a violência, as desfigurações, o vandalismo cometido contra lugares, coisas e pessoas, em todo o país e nesta nossa sede episcopal e repetidamente deplorado por nós por trás de informações certas e precisas. A mensagem denuncia a ingratidão negra dos sacerdotes, que perseguem o partido, que tem sido, como dizem, em toda a Itália a garantia da liberdade religiosa. O clero, o episcopado e esta mesma Santa Sé nunca desconsideraram o que em todos esses anos foi feito em benefício e vantagem da religião, pelo contrário, muitas vezes expressaram viva e sincera gratidão. Mas nós e o episcopado e o clero e todos os bons fiéis, na verdade todos os cidadãos que amam a ordem e a paz se colocaram e estão se colocando em dor e preocupação diante dos ataques sistemáticos iniciados cedo demais contra as liberdades mais saudáveis e preciosas da religião e das consciências. Quantas foram as agressões contra a ação católica, as suas várias associações, sobretudo as juvenis, agressões que culminaram nas medidas policiais tomadas contra elas e nas vias já referidas. Agressões e medidas que colocam seriamente em dúvida se as atitudes anteriores benevolentes e benéficas provinham apenas do amor sincero e do zelo pela religião. Porque se quisermos falar de ingratidão, foi e continua a ser aquela utilizada para com a Santa Sé por um partido e por um regime que, no julgamento de todo o mundo, extraiu das relações amistosas com a Santa Sé, no país e no exterior, um aumento de prestígio e crédito, que para alguns na Itália e no exterior parecia excessivo, pois o favor e a confiança de nossa parte eram muito grandes.
Consumada a medida policial e consumada com aquele acompanhamento e com aquela continuação da violência, irreverência e conivência das autoridades de segurança pública, suspendemos, a exemplo do envio de um de nosso cardeal legado às comemorações do centenário de Pádua, e, ao mesmo tempo, as procissões solenes em Roma e na Itália. A disposição era evidentemente de nossa competência, e víamos as razões dela tão sérias e urgentes que a tornavam um dever para nós, embora soubéssemos que com ela estávamos impondo graves sacrifícios aos bons fiéis, talvez mais infelizes para nós, do que para qualquer outro. De fato, como de fato teriam tido o habitual curso de solenidade feliz e festivo em tanto luto e condolências que caíram no coração do Pai comum de todos os fiéis, e no coração materno da Santa Madre Igreja em Roma, na Itália, aliás em todo o mundo católico. Como logo veio a demonstrar a participação universal e verdadeiramente mundial tendo vocês à frente, veneráveis irmãos? Ou como não temer pelo respeito e segurança das pessoas e coisas mais sagradas, diante do comportamento das autoridades e forças públicas diante de tanta irreverência e violência? Onde quer que nossas disposições pudessem chegar, bons sacerdotes e bons fiéis tiveram as mesmas impressões e os mesmos sentimentos, e onde não foram intimidados, ameaçados ou pior, deram magníficas e consoladoras provas para nós, substituindo as celebrações festivas por horas de orações, de adoração e reparação, em união de dor e intenção com o Santo Padre, e sem mais afluência de pessoas. Sabemos como se desenrolaram as coisas onde as nossas disposições não puderam chegar a tempo, com a intervenção das autoridades que a mensagem afirma. Essas mesmas autoridades governamentais e partidárias que já tinham ou em breve assistiriam silenciosamente e inativamente à realização de atos puramente anticatólicos e antirreligiosos, o que a mensagem não diz. Em vez disso, ela diz que havia autoridades eclesiásticas locais que se acreditavam em posição de não tomar conhecimento de nossa proibição. Não conhecemos uma única autoridade eclesiástica local que tenha merecido a afronta e a ofensa contidas nestas palavras. Pelo contrário, temos conhecimento e deploramos vivamente as imposições muitas vezes ameaçadoras e violentas infligidas ou que se permitem infligir às autoridades eclesiásticas locais. Conhecemos paródias ímpias de cânticos sagrados e procissões sagradas. Tudo deixado para ser feito para as profundas condolências de todos os bons fiéis e para a verdadeira consternação de todos os cidadãos que amam a paz e a ordem, vendo-se tanto indefesos quanto piores, justamente por quem tem o gravíssimo dever de defendê-los e ao mesmo tempo um interesse vital. A mensagem recorda a comparação frequentemente apresentada entre a Itália e outros estados, nos quais a Igreja é realmente perseguida e contra os quais palavras como as pronunciadas contra a Itália, onde, diz ela, a religião foi restaurada, não foram ouvidas. Já dissemos que guardamos e guardaremos a perene memória e gratidão pelo que foi feito na Itália em benefício da religião, mesmo que com não menos, e talvez maior, benefício simultâneo do partido e do regime. Também dissemos e repetimos que não é necessário, muitas vezes seria muito prejudicial para os fins pretendidos, que todos ouçam e saibam o que nós e esta Santa Sé, através de nossos representantes, nossos irmãos no episcopado, estamos dizendo e demonstrando em toda parte o que os interesses da religião o exigem, e na medida em que julgamos necessário, especialmente onde a Igreja é realmente perseguida. É com dor indescritível que assistimos a uma verdadeira e real perseguição desencadeada nesta nossa Itália e nesta nossa própria Roma contra o que a Igreja e a sua cabeça têm de mais precioso e caro em termos de liberdades e direitos. Liberdades e direitos que são também as das almas, e mais particularmente das almas jovens, confiadas a elas mais particularmente pelo Divino Criador e Redentor. Como é sabido, temos repetidamente afirmado e protestado solenemente que a ação católica, tanto pela sua própria natureza e essência, participação e colaboração dos leigos no apostolado hierárquico, como pelas nossas diretivas e disposições precisas e categóricas, está fora e acima de qualquer política partidária. Afirmamos e protestamos juntos que estamos cientes de que nossas diretrizes e disposições foram fielmente obedecidas e apoiadas na Itália. A mensagem afirma que a afirmação de que a ação católica não teve um verdadeiro caráter político é completamente falsa. Não queremos apontar tudo o que é irrelevante nesta frase, até porque a motivação que a mensagem dá, demonstra toda a sua falsidade e leviandade, que diríamos realmente ridículas, se o caso não fosse tão choroso. Na verdade, ela diz, tinha estandartes, distintivos, cartões de filiação e todas as outras formas externas de um partido político. Como se estandartes, distintivos, cartões de filiação e formas externas semelhantes não fossem hoje comuns, em todos os países do mundo, as mais variadas associações e atividades que nada têm e nada querem ter em comum com a política, desportiva e profissional, civil e militares, comerciais e industriais,
escolásticos da primeira infância, religiosos da mais piedosa e devota e religiosidade quase infantil, como os cruzados do sacramento. A mensagem ouviu toda a fraqueza e vaidade da razão aduzida e, quase correndo para se proteger, acrescenta mais três. A primeira é que os dirigentes da Ação Católica eram quase inteiramente membros ou dirigentes do Partido Popular, que era, diz ela, um dos mais fortes opositores do fascismo. Esta acusação foi feita mais de uma vez contra a Ação Católica italiana, mas sempre de forma genérica e sem citar nomes. Cada vez nós os convidamos a esclarecer e nomear, mas em vão. Só pouco antes das medidas infligidas à Ação Católica e em evidente preparação para as mesmas, a imprensa opositora, com recurso não menos evidente a relatórios policiais, publicou uma série de fatos e nomes. E estas são as supostas revelações que a mensagem sugere no início, e que o El Osservatore Romano devidamente desmentiu e corrigiu, longe de confirmá-las, como a própria mensagem afirma, enganando o público em geral. Quanto a nós, veneráveis irmãos, pelas informações que já reunimos há algum tempo e pelas investigações pessoais já realizadas anteriormente, consideramos nosso dever obter novas informações e fazer novas investigações, e aqui estão os resultados positivos. Veneráveis irmãos, em primeiro lugar verificamos que, dado que o Partido Popular ainda existia e o novo partido ainda não se tinha constituído, por força das disposições de 1919, quem tivesse ocupado cargos dirigentes no Partido Popular não podia ocupar simultaneamente cargos dirigentes na Ação Católica. Também apuramos, veneráveis irmãos, que os casos de ex-dirigentes locais leigos do Partido Popular que depois se tornaram dirigentes locais da Ação Católica, entre os relatados, como dissemos acima, pela imprensa contrária, se reduzem a 4, digamos 4. E este é um número tão pequeno com 250 conselhos diocesanos, 4.000 seções de homens católicos e mais de 5.000 círculos de jovens católicos. E devemos acrescentar que nos 4 casos mencionados estamos sempre lidando com indivíduos que nunca criaram dificuldades, alguns até simpatizantes do regime e do partido. E não queremos omitir aquela outra garantia de religiosidade apolítica da Ação Católica que bem conheceis, veneráveis irmãos, bispos da Itália, que esteve, está e estará sempre na dependência da Ação Católica do Episcopado, de vós, de quem sempre vinha a designação de padres assistentes e a nomeação de presidentes dos conselhos diocesanos. Portanto, é claro que, ao remeter e recomendar a vocês, veneráveis irmãos, as associações afetadas, não ordenamos e providenciamos nada substancialmente novo. Dissolvido e extinto o Partido Popular, continuaram a pertencer-lhe os que já pertenciam à Ação Católica, mas submetendo-se com perfeita disciplina à lei fundamental da Ação Católica, ou seja, abstendo-se de toda a atividade política, e também os que então pediram para pertencer a ela. Com que justiça e com que caridade poderíamos tê-los excluídos, já que se apresentavam com as referidas qualidades, submetendo-se voluntariamente a esta lei da apoliticidade? O regime e o partido, que parecem atribuir uma força tão formidável e temida aos militantes do Partido Popular no campo político, devem agradecer à Ação Católica, que soube retirá-los desse campo e os obrigou a prometerem não exercer nenhuma atividade política, mas exclusivamente uma atividade religiosa. Nós, pelo contrário, nós, a Igreja, a religião, os fiéis católicos, e não só nós, não podemos ser gratos àqueles que, depois de banir o socialismo e a maçonaria, nossos inimigos declarados, e não só nossos, lhes abriu uma ampla entrada, como todo mundo vê e deplora, e permitiu que cheguem a ser tanto mais fortes e perigosos quanto mais dissimulados e mais favorecidos pelo novo uniforme. Muitas vezes se falou em violações do compromisso assumido, sempre pedimos nomes e fatos concretos, sempre prontos para intervir e prover, esta nossa pergunta nunca foi respondida. A mensagem denuncia que uma parte considerável dos atos de caráter organizativo foram sobretudo de caráter político e nada tiveram a ver com a educação religiosa e a propagação da fé. Além da forma imperativa e confusa com que parecem ser mencionadas as tarefas da Ação Católica, todos aqueles que conhecem e vivem a vida hoje sabem que não há iniciativa e atividade, da mais espiritual e científica à mais material e mecânica, que não necessita de organização e atos organizativos, e que as tais, como aquela, não se identificam com os objetivos das diversas iniciativas e atividades, mas são apenas meios para melhor atingir os fins que cada um se propõe. Porém, continua a mensagem, o argumento mais forte que pode ser usado como justificativa para a destruição dos clubes juvenis católicos é a defesa do Estado, que é mais do que um simples dever de qualquer governo. Não acrescentamos dúvidas sobre a solenidade e vital importância de tal dever e tal direito, porque acreditamos e queremos praticar a todo custo, com todas as pessoas honestas e sensatas, que o primeiro direito é cumprir o dever.
Mas todos os receptores e leitores da mensagem teriam sorrido incrédulos ou imaginado se a mensagem tivesse acrescentado que dos clubes de jovens católicos afetados, 10.000 eram, de fato são, jovens do sexo feminino, com um total de quase 500.000 mulheres e meninas, onde, quem pode ver um perigo sério e uma ameaça real à segurança do Estado? E há que ter em conta que dos 220.000 que estão efetivamente inscritos, mais de 100.000 são pequenos aspirantes, mais de 150.000 ainda mais os pequenos benjamins. Permanecem os círculos da juventude católica masculina, aquela mesma juventude católica que nas publicações juvenis do partido e nos discursos e circulares dos chamados hierarcas são representados e indicados para serem vilipendiados e escarnecidos. Com que sentido de responsabilidade pedagógica? Mencione apenas isso, todo mundo vê, como um bando de preguiçosos e pessoas boas apenas em carregar velas e recitar rosários em procissões sagradas, e que talvez por isso tenham sido agredidos com tanta frequência e com tão menos coragem nos últimos tempos, maltratados a ponto de derramar sangue, abandonados indefesos por quem deveria e poderia protegê-los, enquanto nossos jovens desarmados e indefesos se viram atacados por homens violentos e muitas vezes armados. Se aqui reside o argumento mais forte da tentativa de destruição, a palavra realmente não deixa dúvidas sobre as intenções de nossas queridas e heróicas associações juvenis da ação católica. Vede, veneráveis irmãos, que poderíamos e deveríamos nos alegrar. Tão claramente parece o argumento em si incrível e inconsistente. Mas, infelizmente, temos que repetir que a iniquidade mentiu para ele, e que o argumento mais forte para a desejada destruição deve ser buscado em outro terreno. A batalha agora travada não é política, mas moral e religiosa, puramente moral e religiosa. Devemos fechar os olhos a esta verdade e ver, aliás, inventar uma política onde não há senão religião e moral para concluir, como faz a mensagem, que surgiu a situação absurda de uma organização forte sob as ordens de um poder estrangeiro, o Vaticano, algo que nenhum governo deste mundo teria permitido. Os documentos foram apreendidos em massa em todos os escritórios da Ação Católica Italiana. Continua-se, isso também está sendo feito, a interceptar e apreender qualquer correspondência que possa ser suspeita de ter qualquer relação com as associações afetadas, inclusive com as não afetadas, os oratórios. Então diga-nos, ao país, ao mundo, quais e quantos são os documentos políticos agitados e tramados pela Ação Católica com perigo para o Estado? Atrevemo-nos a dizer que nenhum será encontrado, a menos que os leia e interprete segundo ideias preconcebidas, injustas e em pleno contraste com os fatos e com a evidência de inúmeras provas e testemunhos. Quando forem encontrados genuínos e dignos de consideração, seremos os primeiros a reconhecê-los e levá-los em consideração. Mas quem quer, por exemplo, incriminar a política, e a política perigosa para o Estado, alguns denunciando e deplorando o tratamento odioso já antes mesmo dos últimos acontecimentos, tantas vezes em tantos lugares infligidos à ação católica. Ou quem se baseia em declarações impostas ou extorquidas, como sabemos ter ocorrido algures. Em vez disso, entre os documentos apreendidos, não serão inumeráveis as provas e testemunhos da profunda e constante religiosidade e atividade religiosa, bem como de toda a ação católica, especialmente das associações juvenis e universitárias. Bastará saber ler e apreciar, como nós o fizemos inúmeras vezes, os programas, relatórios, atas de congressos, de semanas de estudos religiosos e de oração, de retiros espirituais, de praticar e promover a frequência aos sacramentos, de conferências apologéticas, de estudos e atividades catequéticas, de cooperação em iniciativas de verdadeira e pura caridade cristã nas conferências de São Vicente e de outras formas de atividades e cooperação missionária. É perante estes fatos e esta documentação, portanto com o nosso olho e a nossa mão na realidade, que sempre dissemos e continuamos a dizer que acusar a ação católica italiana de fazer política foi e é uma verdadeira calúnia. Os fatos mostraram o que se almejava, o que se preparava, raramente a fábula do lobo e do cordeiro se concretizou em proporções tão grandes, e a história não pode deixar de lembrá-la. Nós, evidentemente certos de que estamos e permanecemos na esfera religiosa, nunca acreditamos que pudéssemos ser considerados uma potência estrangeira, especialmente pelos católicos e pelos católicos italianos. É em virtude do poder apostólico confiado a nós, indigno de Deus, que bons católicos de todo o mundo, vocês sabem muito bem, veneráveis irmãos, consideram Roma como a segunda pátria de cada um deles. Ainda não está longe o dia em que um estadista, que certamente permanecerá entre os mais famosos, nem católico nem amigo do catolicismo, disse em plena Assembleia Política que não podia considerar como potência estrangeira aquela que 20 milhões de alemães obedeciam.
Para dizer então que nenhum governo do mundo teria permitido que continuasse a situação criada na Itália pela ação católica, devemos ignorar ou esquecer absolutamente que em todos os países do mundo, até a China, a ação católica existe, vive e opera, muitas vezes imitando em conjunto e nos mínimos detalhes a ação católica italiana, muitas vezes ainda com formas e detalhes organizacionais ainda mais marcantes do que na Itália. Em nenhum estado do mundo a ação católica foi considerada um perigo para o Estado, em nenhum estado do mundo a ação católica foi tão odiosamente perseguida, não vemos qual outra palavra responde à realidade e verdade dos fatos, como nesta nossa Itália, e nesta nossa sede episcopal romana, e esta é realmente uma situação absurda, não criada por nós, mas contra nós. Assumimos, veneráveis irmãos, um dever grave e penoso. Pareceu-nos um dever preciso de caridade e justiça paterna, e com esse espírito cumprimos para repor na devida luz fatos e verdades que alguns de nossos filhos, talvez não inteiramente conscientemente, colocaram em uma falsa luz, em detrimento de outros nossos filhos. E agora uma primeira reflexão e conclusão, pelo que viemos explicar e mais ainda pelos próprios acontecimentos à medida que se desenrolaram, a atividade política da ação católica, a hostilidade aberta ou encoberta de alguns de seus setores contra o regime e o partido, bem como o eventual refúgio e proteção da hostilidade residual e até então poupada ao partido sob as bandeiras da ação católica, conferir comunicado do Diretório, 4 de junho de 1931, tudo isso não passa de um pretexto ou um acúmulo de pretextos. Ainda mais ousamos dizer que a própria ação católica é um pretexto. O que eles queriam era arrancar os jovens, todos os jovens, da igreja. Tanto é assim que, depois de tanto falar da ação católica, dirigiu-se às associações juvenis, nem se deteve nas associações juvenis da ação católica, mas estendeu-se tumultuosamente também às associações e obras de pura piedade e instrução religiosa primária, como as congregações das Filhas de Maria e os oratórios, tão tumultuosamente que muitas vezes tiveram que admitir seu erro grosseiro. Este ponto essencial também é amplamente confirmado por outro lado. Confirma-se antes de mais nada pelas muitas afirmações antecedentes de elementos mais ou menos responsáveis e também dos elementos mais representativos do regime e do partido e que receberam o seu comentário cabal e confirmação definitiva dos acontecimentos recentes. A confirmação foi ainda mais explícita e categórica, diríamos ao mesmo tempo solene e violenta, porque não só tudo representa, mas tudo pode, numa publicação oficial ou quase oficial, dedicada à juventude, em palestras destinadas à publicidade estrangeira antes mesmo da do país, e mesmo de última hora em mensagens e comunicados a representantes da imprensa. Outra reflexão e conclusão é imediata e inevitavelmente necessária. Portanto, não foram levadas em consideração nossas repetidas garantias e protestos, nenhuma conta de seus protestos e garantias, veneráveis irmãos bispos da Itália, sobre a natureza e a verdadeira e real atividade da ação católica e sobre os direitos sacrossantos e invioláveis das almas e da Igreja nela representada e personificada. Dizemos, veneráveis irmãos, os sacrossantos e invioláveis direitos das almas e da Igreja, e esta é a reflexão e conclusão que mais se impõe, por ser a mais grave de todas as outras. Jamais e mais vezes, como é sabido, exprimimos o nosso pensamento, ou melhor, o da Santa Igreja sobre temas tão importantes e essenciais, e não é a vós, veneráveis irmãos, fiéis mestres em Israel, que é necessário dizer mais. Mas não podemos deixar de acrescentar algo para estas queridas pessoas que estão ao seu redor, a quem vocês pastoreiam e governam por mandato divino e que agora só através de vocês podem conhecer o pensamento do Pai comum de suas almas. Falamos dos direitos sacrossantos e invioláveis das almas e da Igreja. Trata-se do direito das almas de buscar para si o maior bem espiritual sob o magistério e a obra formativa da Igreja, deste magistério e desta única obra mandatada, divinamente constituída nesta ordem sobrenatural fundada no sangue de Deus, o Redentor, necessário e obrigatório para todos participarem da divina redenção. Trata-se do direito das almas assim formadas de compartilhar com outras almas os tesouros da redenção, colaborando na atividade do apostolado hierárquico. Em consideração a este duplo direito das almas, dissemos recentemente que nos consideramos felizes e orgulhosos de lutar o bom combate pela liberdade das consciências, não, como alguns inadvertidamente nos fizeram dizer, pela liberdade de consciência, frase enganosa e frequentemente usada para significar a absoluta independência da consciência, coisa absurda numa alma criada e redimida por Deus. Além disso, no que diz respeito ao direito não menos inviolável da Igreja de cumprir o divino mandato, de que o divino fundador a investiu, de levar às almas, a todas as almas, todos os tesouros de verdade e de bem, doutrinais e práticos, que ele mesmo se trouxe ao mundo. Ide educai todos os povos, ensinando-os a observar tudo o que vos confiei.
E que lugar devem ocupar a tenridade e a juventude nesta absoluta universalidade e totalidade do mandato? O próprio Divino Mestre, Criador e Redentor das almas o mostra, com o seu exemplo e com aquelas palavras particularmente memoráveis e também particularmente formidáveis: deixai vir a mim os pequeninos e não os quereis atrapalhar. Esses pequeninos que, quase por um instinto divino, acreditam em mim, a quem está reservado o reino dos céus, dos quais os anjos tutelares e defensores sempre veem a face do Pai Celeste, ai do homem que escandalizar um destes pequeninos. Temos aqui em presença de um conjunto de autênticas afirmações e de feitos não menos autênticos, que põe fora de dúvida o propósito já executado em grande parte, de monopolizar inteiramente a juventude desde a primeira infância até a idade viril para a plena e exclusiva vantagem de um partido, de um regime, sobre a base de uma ideologia que explicitamente se resolve em uma verdadeira estatolatria pagã, em aberta contradição, tanto com os direitos naturais da família, como com os direitos sobrenaturais da Igreja. Propor e promover semelhante monopólio, perseguir como se vem fazendo, com esta intenção, de maneira mais ou menos dissimulada, a ação católica, desfazer com este fim, como se tem feito recentemente, as associações de juventude, equivale ao pé da letra a impedir que a juventude vá até Jesus Cristo, posto que é impedi-la que vá até a Igreja, e ali onde está a Igreja, está Cristo. E chegaram a arrancá-la, com um gesto violento, dos seios de ambos. A Igreja de Jesus Cristo nunca contestou os direitos e deveres do Estado sobre a educação dos cidadãos e nós mesmos os recordamos e proclamamos na nossa recente carta encíclica sobre a educação cristã dos jovens, direitos e deveres incontestáveis, desde que permaneçam no âmbito da competência do Estado, competências que, por sua vez, são claramente estabelecidas pelos fins do Estado, propósitos certamente não apenas corporais e materiais, mas em si mesmos necessariamente contidos nos limites do natural, do terreno, do temporário. Um mandato divino universal, com o qual a Igreja de Jesus Cristo foi investida pelo próprio Jesus Cristo de forma incomunicável e irrevogável, estende-se, ao contrário, ao eterno, ao celestial, ao sobrenatural, a esta ordem de coisas que, por um lado, é estritamente obrigatória para toda criatura consciente, e a qual, por outro lado, todo o resto deve subordinar e coordenar por sua própria natureza. A Igreja de Jesus Cristo está seguramente nos termos do seu mandato, não só quando deposita nas almas os primeiros princípios e elementos indispensáveis da vida sobrenatural, mas também quando esta vida se promove e se desenvolve segundo as oportunidades e capacidades, e com os modos e meios que ela julgou convenientes, também com a intenção de preparar colaborações iluminadas e válidas para o apostolado hierárquico. É de Jesus Cristo a declaração solene de que ele veio precisamente para que as almas tenham não apenas algum começo ou elemento de vida sobrenatural, mas para que possam tê-la em maior abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o próprio Jesus lançou os primeiros primórdios da ação católica, escolhendo e educando nos apóstolos e discípulos os colaboradores do seu divino apostolado, exemplo imediatamente imitado pelos primeiros santos apóstolos, como testemunha o texto sagrado. Consequentemente, é uma reivindicação injustificável e inconciliável com o nome e a profissão dos católicos a de simples fiéis que vêm ensinar à Igreja e à sua cabeça o que basta e o que deve bastar para a educação cristã e a formação das almas e para salvar, promover na sociedade, principalmente na juventude, os princípios da fé e sua plena eficácia na vida. A alegação injustificável está associada à revelação muito clara de absoluta incompetência e completo desconhecimento das matérias em causa. Os acontecimentos recentes devem ter aberto os olhos de todos, ao mesmo tempo em que demonstraram claramente o que veio em poucos anos, não salvando, mas desfazendo e destruindo em termos de verdadeira religiosidade, a educação cristã e civil. Sabeis, veneráveis irmãos, bispos da Itália, pela vossa experiência pastoral que grave e mortal erro é crer e fazer crer que a obra da Igreja realizada na ação católica é substituída e tornada supérflua pelo ensino religioso nas escolas e pela assistência eclesiástica às associações juvenis do partido e do regime. Ambos são certamente necessários, sem eles a escola e as referidas associações tornar-se-iam inevitavelmente muito cedo coisas pagãs, por uma fatal necessidade lógica e psicológica. Necessário, portanto, mas não suficiente, de fato, com aquela instrução religiosa e com aquela assistência eclesiástica, a Igreja de Jesus Cristo só pode exercer um mínimo de sua eficiência espiritual e sobrenatural, e isso em um terreno e em um ambiente não dependente dela, preocupado de muitas outras disciplinas de ensino e de exercícios completamente diversos, sujeitando-se a autoridades imediatas muitas vezes pouco ou nada favoráveis e não raro exercendo influências contrárias com a palavra e com o exemplo de vida. Dissemos que os últimos acontecimentos acabaram por mostrar sem deixar dúvidas o que em poucos anos foi possível não salvar,
mas perder e destruir em termos de verdadeira religiosidade e educação, não digamos cristã, mas também apenas moral e civil. De fato, temos visto uma religiosidade em ação que se rebela contra as disposições da autoridade religiosa superior e impõe ou incentiva a sua inobservância. Uma religiosidade que se torna perseguição e tentativa de destruição daquilo que o chefe supremo da religião mais notoriamente aprecia e tem no coração. Uma religiosidade que transcende e deixa transcender aos insultos em palavras e atos contra a pessoa do Pai de todos os fiéis até o ponto de exterminá-lo e matá-lo, verdadeiros aprendizes do patricídio. Tal religiosidade não pode de forma alguma ser conciliada com a doutrina e a prática católica, mas é o que pode ser pensado como mais contrário a ambas. A oposição é mais grave em si mesma e mais letal em seus efeitos, quando não se trata apenas de fatos externamente perpetrados e consumados, mas também de princípios e máximas proclamados como programáticos e fundamentais. Uma concepção do Estado que faz com que as gerações mais jovens lhes pertençam inteiramente e sem exceção, desde da infância até a idade adulta, não é conciliável para um católico com a doutrina católica, nem com o direito natural da família. Não é compatível com a doutrina católica um católico afirmar que a Igreja, o Papa, deve limitar-se a práticas religiosas externas, missa e sacramentos, e que o restante da educação pertence totalmente ao Estado. As doutrinas e máximas errôneas e falsas que até aqui viemos apontando e deplorando, já se nos apresentaram repetidas vezes ao longo destes últimos anos, e como é sabido, nunca, com a ajuda de Deus, falhamos em nosso dever apostólico de realçá-las e contrapor-lhes as justas referências às genuínas doutrinas católicas e aos direitos invioláveis da Igreja de Jesus Cristo e das almas em seu divino sangue redimido. Mas, apesar dos julgamentos e expectativas e sugestões que recebemos de diferentes partes, mesmo muito consideráveis, sempre nos abstemos de condenações formais e explícitas. De fato, chegamos ao ponto de acreditar que é possível e favorecer de nossa parte a compatibilidade e cooperação que outros pareciam inadmissíveis. Fizemos isso porque pensamos e antes queríamos a possibilidade de ao menos duvidar que se tratava de afirmações e ações exageradas e esporádicas de elementos pouco representativos, enfim, de afirmações e ações que remontavam, nas partes condenáveis, mais a pessoas e circunstâncias que são verdadeiramente e propriamente programáticas. Os últimos acontecimentos e as afirmações que os precederam, acompanharam e comentaram, tiram-nos a possibilidade que desejávamos, e devemos dizer e dizemos que estes católicos são apenas de batismo e de nome, em contradição com as exigências do nome e das mesmas promessas do batismo, pois adotam e desenvolvem um programa que endossa doutrinas e máximas tão contrárias aos direitos da Igreja de Jesus Cristo e das almas, que ignoram, combatem e perseguem a ação católica, ou seja, tudo o que há. Igreja e sua cabeça tem claramente mais caro e precioso. Perguntais-nos, veneráveis irmãos, o que se deve pensar à luz do que precede, de uma fórmula de juramento que exige que os próprios filhos cumpram sem discussão ordens que, como vimos, podem ordenar contra toda a verdade e toda a justiça a violação dos direitos da Igreja e das almas, por si mesmas sagradas e invioláveis, e de servir com todas as suas forças, até com o seu sangue, a causa de uma revolução que arranca da Igreja as almas dos jovens, que incute nos seus jovens a força, o ódio, a violência, a irreverência, sem excluir a pessoa do próprio Papa, como os recentes acontecimentos abundantemente demonstraram. Quando a pergunta deve ser colocada nestes termos, a resposta, do ponto de vista católico e mesmo puramente humano, é única e nada mais fazemos, veneráveis irmãos, do que confirmar a resposta que já destes, tal juramento, na medida em que como tal não é lícito. Fecha aspas. Mussolini comentou com Dweck após a publicação da encíclica, abre aspas. Você não vai mais aparecer na Santa Sé, vai ficar na embaixada e esperar. Se alguém estiver procurando por você, receba e depois me avise. Enquanto isso, vou reprimir a situação das escolas católicas dirigidas por religiosos. Tudo isso em nível tático, enquanto em nível estratégico manteremos nossa linha de perfeita observância religiosa e respeito ao Papa. Fecha aspas. Uma grandiosa cerimônia de inauguração da nova estação ferroviária de Milão estava marcada para 1º de julho, com a presença de Vítor Emanuel III. Por causa do conflito, o cardeal Alfredo Ildefonso Schuster, arcebispo de Milão, informou que não iria. Vítor Emanuel III, não querendo passar pelo constrangimento de ficar ao lado de um clérigo do baixo escalão, desistiu. Em 12 de julho, o jornal O Legionário da Arquidiocese de São Paulo noticiou, abre aspas, do Tabor passamos, agora, para o Gólgota. O diadema de glórias transformou-se em coroa de espinhos. Os murmúrios de admiração se converteram em gemidos, e romperam perseguições em diversas partes da terra.
Quase simultaneamente, surge um conflito com a Lituânia, explode o anticlericalismo comunista da Espanha, reabrem-se novamente as crateras de impiedade do México e a estas torturas vem acrescentar-se, com uma amargura penosíssima, a luta do fascismo contra a Igreja. Mas os companheiros do Tabor souberam seguir o Santo Padre ao Gólgota. E do mesmo modo porque misturamos nossas vozes às que se elevavam ao trono de São Pedro para felicitar o Santo Padre, queremos que nosso protesto se erga no meio da confusão atual para hipotecar a sua santidade a solidariedade respeitosa e filial de todos os congregados de Santa Cecília. Mais do que nunca se justifica a divisa atribuída a São Malaquias. Na tortura, nas amarguras, na luta, Pio XI tem sabido manter o baluarte da fé com uma intrepidez digna dos mártires do Coliseu. Não nos abatem nem nos espantam os acontecimentos que fazem sofrer a Igreja, simultaneamente perseguida em tantos lugares. Efetivamente, nunca as ideias e as instituições meramente humanas estão tão próximas da decadência do que quando atingem seu apogeu. Nunca se aproxima tanto a fruta do apodrecimento do que quando atinge a plena maturidade. A impiedade está chegando a seu auge. O comunismo, que é a nota mais aguda no concerto de blasfêmias que se tem erguido contra a Igreja desde o século XVI, representa exatamente o paroxismo da incredulidade. E nós, católicos, gememos hoje ao peso da opressão de nossos adversários, que nos lançam à face a exclamação de Breno, ai dos vencidos. Mas a Igreja, que é imortal porque não é humana, lhes devolve a frase, invertendo-lhe o sentido, ai dos vencedores. Na realidade, para todas as coisas que não participam da indestrutível durabilidade da Igreja, o apogeu nada mais é senão uma etapa brilhante no caminho para a morte. Cada vitória de Napoleão representava, para este, um passo que o aproximava de Waterloo. O Waterloo da impiedade está próximo. Deixemos, portanto, passar estes Wagram e estes Austerlitz da descrença. Seu triunfo não há de durar. Quando é muito longo o trajeto a seguir por um trem, quando são muito escarpadas as montanhas que ele deve subir, quando são muito longas as voltas a que o obriga a ondulação do terreno, os engenheiros escavam um túnel que, embora sujeite os passageiros a alguns minutos de inteira escuridão, lhes encurta, todavia, as fadigas da viagem e lhes poupa longas horas de trajeto. Julgamos que a fase de dores cada vez mais acentuadas porque o catolicismo virá passar são como que o túnel que, embora nos mergulhe por algum tempo nas mais densas trevas, no negrume da mais absoluta dor, abreviará nosso caminho à vitória final, cortando montanhas e transpondo obstáculos que, sem esse túnel de dores, levaríamos muitos decênios, séculos, talvez, a percorrer. Entra a Igreja, e com ela a civilização ocidental, em um dos túneis da história porque a divina providência nos faz passar, para encurtar os padecimentos do catolicismo. E cada vez, portanto, que sentirmos mais cerrado o ataque, mais terríveis as provações, tenhamos a convicção tranquilizadora de que estamos progredindo no túnel, e nos aproximamos cada vez mais do momento feliz em que nos acharemos novamente na claridade radiosa de uma civilização plenamente cristã. Aqui se cifra, em suma, a luta entre a Igreja e o governo italiano. O Estado fascista, dotado de um corpo de doutrinas absolutamente novas no campo do direito moderno, atacou o liberalismo político e econômico com uma virulência e uma energia que mereceram elogios calorosos, não somente dos fiéis, como do próprio clero católico. As agitações socialistas e comunistas, a irreligiosidade, a imoralidade pública foram extintas no seu foco principal. Não se limitando a esta magnífica série de providências, Mussolini restaurou de certa forma as antigas corporações, tão desejadas e apregoadas pelo imortal Pontífice Leão XIII. E, para coroar este conjunto de tão sábias providências e reformas, realizou ele aliança com o Vaticano, que veio colocar no ápice da organização social italiana a Igreja Católica, que voltou a informar, com seus santos e eternos princípios, toda a vida de família, as escolas, a instrução e a própria vida pública da Itália. Contra este estado de coisas, levantou-se um alarido intenso nos arraiais dos incréus e dos agitadores profissionais. Enquanto alguns procuravam ferir o patriotismo italiano, insinuando que Mussolini sacrificará, no Tratado de Latrão, os próprios interesses da Itália, procuravam outros espicaçar o orgulho dos católicos, sustentando que o Santo Padre vendera a Mussolini sua própria independência e liberdade de ação, a troco da soberania territorial do Estado do Vaticano. Com a luta de hoje, vemos a que ficou reduzida a segunda versão. Quando a hipertrofia cada vez mais intolerável do Estado italiano quis invadir a esfera de ação da Igreja, Mussolini encontrou, a barrar-lhe o caminho, a figura austera e majestosa de Pio XI. Foi sem esforço que Mussolini destruiu o socialismo e todas as doutrinas esquerdistas, que ameaçavam dominar a Itália. E, no entanto,
a Igreja Católica, que não dispõe de petroleiros terroristas nem de dinamites, lhe faz frente, com uma audácia e uma coragem que a história há de perpetuar, como já perpetuou o feito glorioso do pontífice que, séculos atrás, com a cruz na mão, barrou o caminho a Átila, salvando assim a civilização. Quem estuda lealmente a situação italiana não pode deixar de dar inteira razão ao Papa. A Igreja tem o direito inalienável de doutrinar a respeito de fé e de moral, de modo absoluto e soberano. E contra este direito nenhuma pretensão é legítima, nenhum controle se pode erguer. Efetivamente, que seria da doutrina de Deus se sua pregação ficasse sujeita aos caprichos de chefes de Estado, e se sua esfera de ação pudesse ser delimitada pelas intrigas políticas das chancelarias, a serviço de tiranos ou de massas ignaras? Depressa teria sido corrompida a doutrina ensinada por Deus e caído em completo ouvido à verdade que ele revelou. Desta constatação resulta que, 1. A pregação da fé e da moral pertencem exclusivamente à Igreja. 2. Consequentemente, os limites desta pregação só por ela podem ser traçados. Não se compreende que o Estado não adote a moral dos cidadãos. Seria, efetivamente, um absurdo imaginar uma multidão de indivíduos moralizados, mas que, coletivamente, agiriam imoralmente. Não se compreende um Estado de população católica que não seja católico. E isto porque é intuitivo que o Estado, que é um conjunto de indivíduos politicamente organizados, não pode ter atributos e caracteres diferentes das parcelas que o compõem. Vemos, portanto, quanto é descabida a pretensão fascista de impor à mocidade uma educação acatólica, e portanto anticatólica. Exorbita primeiramente da esfera de um governo, imiscuindo-se em assuntos de ordem meramente espiritual. Em segundo lugar, insulta sentimentos profundamente enraigados no coração da catolicíssima Itália. Dizer que a Igreja faz política, como sustenta Mussolini, é uma afirmação dúbia. Se por política se deve entender qualquer atividade que diz respeito à vida pública na nação, a Igreja faz política quando obriga o cidadão a prestar obediência a seu governo, quando obriga cada católico a agir com a máxima honestidade e elevação de sentimentos, quando moraliza as massas e quando combate o crime. E desta política, que tem sido triunfante num longo magistério de 20 séculos, ela nunca abdicará, por mais forte que seja a pressão dos esbirros do regime fascista. Mas se por política se quer entender um conjunto de atividades que se exercem na vida pública, em uma esfera que escapa à fiscalização da Igreja, por não ter a menor relação com a fé ou com a moral, afirmo claramente que o governo fascista calúnia indignamente o Santo Padre quando afirma que a Igreja se envolve na política italiana. De fato, qual a razão pela qual o violentíssimo Mussolini não reduz a prisioneiro o Santo Padre? É simplesmente o receio da pressão da opinião católica no mundo inteiro. Ora, Mussolini tem atualmente em suas mãos os arquivos de todas as sociedades católicas, dispõe, no momento, das mais reservadas informações relativas à ação católica. Por que não publica ele os documentos comprometedores de que se diz possuidor? Por que não atende ele a um desafio que, neste sentido, lhe lançou o Santo Padre? Não se diga que é o receio que lhe peia os movimentos. Efetivamente, de nenhuma força moral disporia um pontífice que fosse colhido em flagrante delito de mentira. A publicação de tais documentos seria um golpe mortal desferido pelo Sr. Mussolini na própria cabeça da Igreja, a Santa Sé. Desmentido, desmoralizado, nada poderia Pio XI contra as violências do fascismo. No entanto, o mundo civilizado não viu um só documento, não contemplou uma única prova, não recebeu sequer uma satisfação. Por enquanto, o fascismo só lhe forneceu meras afirmações destituídas de qualquer credibilidade. E neste silêncio vemos uma circunstância providencial que inocenta o acusado e acusa o próprio acusador. Vamos agora ao segundo ponto, a educação da mocidade. O Sr. Mussolini pretende monopolizar a educação da juventude. Quem poderá sustentar a liceidade desta pretensão? Privar a Igreja do direito de educar os povos é privá-la de sua missão. E sem se contradizer a si própria, não poderia ela concordar com semelhante violação. Vemos, portanto, que são infundados os golpes que o fascismo pretende desferir contra a Igreja, e que são falazes as afirmações que ele lança ao mundo. E o que faz a Igreja? Defende-se com mansidão e indulgência. Enérgica e inflexível contra o erro, ela levou a cordura até os limites que não poderiam ser ultrapassados sem se transformar imediatamente em cumplicidade e fraqueza. E agora, quando um respeito elementar a si própria a levou a campo, não prega ela a insurreição contra o fascismo, nem pede a restrição dos direitos legítimos do governo italiano. Pede apenas que lhe seja dado o que é seu, e que a seus próprios adversários sejam conservados os poderes legítimos de que podem dispor. Fecha aspas.
Em 14 de julho, a diretoria do Partido Nacional Fascista se reuniu no Palazzo Venezia, sob a presidência de Mussolini, onde se denunciou a politização da ação católica italiana e se aludiu a uma aliança do Vaticano com a maçonaria em hostilidade comum ao Estado fascista. Fez-se uma revisão das forças inscritas. A seguir, se protestou contra a encíclica, especialmente pela referência ao juramento e contra aquele real apelo ao estrangeiro que a catolicidade da encíclica significava aos olhos dos dirigentes do partido. A filiação simultânea na ação católica italiana e no Partido Nacional Fascista foi declarada incompatível. Edmondo Rossoni, no seu jornal Il Lavoro Fascista, culpou Monsenhor Giuseppe Pizzardo, que era assistente eclesiástico-geral do Comitê Central da Ação Católica Italiana, pela crise, por sua ambição em substituir o cardeal Pacelli como secretário de Estado da Santa Sé. De acordo com esse ponto de vista, Monsenhor Pizzardo estava trabalhando como editor do El Osservatore Romano em nome de forças antifascistas, ao passo que o cardeal Pacelli apoiaria uma suposta colaboração do Papa com o regime. Pio XI, no seu consistório secreto de 23 de julho, discursou para 22 cardeais presentes, dos 25 residentes em Roma, contra aqueles princípios contrários às doutrinas e aos direitos da Igreja, incompatíveis com a consciência e a profissão dos católicos, e a adesão voluntária a associações e obras que têm tais princípios, e limitam o direito de educar da Igreja, ou seja, da ação católica. Fecha aspas. Após refutar as acusações de que a Igreja se aliou com a maçonaria contra o fascismo, o Papa falou de uma atitude injusta e ilegal. Fecha aspas. Os cardeais presentes nesse consistório secreto aconselharam Pio XI a negociar com o regime. Somente o cardeal Bonaventura Cerretti foi contra uma negociação com o regime, embora os cardeais Raffaele Carlo Rossi e Giulio Serafini também fossem a favor de uma ruptura com o regime, mas eles não se opuseram às várias decisões. Esse consistório secreto foi ideia do cardeal Pacelli. Na manhã seguinte, o Papa ordenou que o cardeal Pacelli convocasse o padre Tasci Venturi. Então, Pio XI, na presença do cardeal Pacelli, que tomava notas, ditou para o padre Tasci Venturi o texto de sua mensagem para Mussolini. Isso pode ser deduzido da subsequente confidencialidade do Papa a Monsenhor Ermenegildo Pellegrinetti. Pio XI ordenou que o padre Tasci Venturi informasse Mussolini do conteúdo do seu discurso no consistório secreto, mandando-lhe uma cópia desse discurso. Na mesma noite, às 19h30, Mussolini recebeu o padre Tasci Venturi no Palazzo Venezia. Após o padre Tasci Venturi ler a mensagem para Mussolini, ele parecia comovido por um anúncio inesperado e mais fatal, e com a aparência e as palavras de um homem entristecido pela apreensão de um mal extremo iminente. Ele começou a dar vazão aos vários sentidos profundos que a ameaça de condenação papal havia despertado em sua alma apavorada. Fecha aspas. Lendo-a como uma declaração de guerra. Fecha aspas. Numa cerimônia em meados de julho, o Papa rezou para que um milagre ajudasse os cegos a verem. Fecha aspas. Pio XI pediu que o padre Tasci Venturi os ajudasse a sair do impasse. Mussolini deixou claro para o padre Tasci Venturi que também estava ansioso para pôr fim às hostilidades. O padre Tasci Venturi se apressou a transmitir suas palavras encorajadoras ao cardeal Pacelli, Se não estou enganado, a prece do Santo Padre do último domingo começa a ser atendida. Que o Senhor acenda sua santa luz, para que os cegos vejam. Fecha aspas. Pio XI confiou ao padre Tasci Venturi a incumbência de fazer um acordo com Mussolini. Em 25 de julho, enunciou suas duas condições para resolver a disputa. Na véspera, o Papa informou o cardeal Pacelli sobre a mensagem que ele mandaria para Mussolini através do padre Tasci Venturi. Pio XI reclamou para o cardeal Pacelli que até na França maçônica as associações católicas tinham mais liberdade do que na Itália fascista. Primeiro, queria que Mussolini reconhecesse que a Igreja tinha um papel a desempenhar na educação das crianças e que era seu direito organizar grupos da ação católica italiana em conformidade com seus adequados fins religiosos e sobrenaturais. Fecha aspas. Quando, ainda naquele dia, o padre Tasci Venturi se encontrou com Mussolini, ele lhe disse que não teria qualquer dificuldade em concordar com o pedido. Era a segunda condição do Papa que representava problema. Pio XI queria que Mussolini não só reabrisse as associações juvenis da ação católica italiana, mas que reconhecesse que a ordem de fechá-las tinha sido ilegal. Nesse ponto, Mussolini não quis ceder. Exigir um pedido de desculpas era humilhá-lo. Convencido que a crise só acabaria se o Papa recuasse, o padre Tasci Venturi foi pedir ajuda para o cardeal Gasparri.
Depois do encontro, o cardeal Gasparri mandou uma carta para o cardeal Pacelli, abre aspas. Escrevo com uma alma extremamente preocupada. Fecha aspas. Nessa carta, o cardeal Gasparri afirmou que o que Mussolini considerara era enorme. Seria inconcebível se, por uma questão de procedimento, se exigisse um pedido de desculpas de Mussolini. Cabia ao cardeal Pacelli, como secretário de Estado da Santa Sé, fazer Pio XI mudar de ideia. Gentil, o encarregado dos negócios francês no Vaticano, informou, abre aspas. Segundo rumores que circulam há muitas semanas, o cardeal Pacelli está sendo mantido à distância dos trabalhos preparatórios para a retomada das conversações com a Itália. É o Papa, e só o Papa, que continua a impor sua vontade e não ouve os conselhos de ninguém. Fecha aspas. No fim, quem recuou foi Pio XI. A situação de atrito estava destinada a diminuir em agosto, quando as delegacias começaram a devolver os documentos apreendidos da Ação Católica Italiana e permitir a reabertura dos escritórios fechados da Ação Católica Italiana. Então, o padre Tasci Venturi redigiu um acordo de 3 pontos, que foi assinado em 2 de setembro. Nesse acordo, se especificava que a Ação Católica Italiana fosse limitada às atividades locais sob o controle dos bispos. Segundo o acordo, os jovens católicos poderiam se organizar dentro da Ação Católica Italiana, sem realização de qualquer atividade política e esportiva. O segundo parágrafo do acordo tratava da objeção de Mussolini em relação à existência de grupos distintos na Ação Católica Italiana ligados a profissões específicas, pois, eles corriam o risco de competir com os sindicatos fascistas, que possuíam o monopólio sobre a organização do trabalho na Itália. Nele, se determinava que os grupos de profissionais da Ação Católica Italiana deveriam limitar-se apenas às atividades religiosas. Ninguém que houvesse criticado o regime poderia ter uma posição de liderança na Ação Católica Italiana. As atividades da Ação Católica Italiana seriam limitadas à esfera religiosa. Nem todos os padres e bispos gostaram do acordo. No exílio em Londres, o padre Luigi Sturzo, fundador do Partido Popular Italiano, observou que, embora não fosse de surpreender que o Papa quisesse preservar as relações com o regime, era triste vê-lo aceitar um acordo que representava vitória total para Mussolini. Até alguns cardeais resmungaram contra os novos limites impostos à Igreja pelo acordo. Pio XI convocou uma reunião secreta com 11 cardeais em 3 de setembro, chamando o cardeal Gasparri, que estava em seu retiro de verão nas montanhas, de volta a Roma. Dos 11 cardeais que estavam nessa reunião, somente 10 manifestaram apoio ao acordo. Renzo de Felice, o grande historiador italiano do fascismo, escreveu em 1974 sobre esse acordo, abre aspas. Parece-nos que não resta dúvida de que, naquela época, o acordo representava uma derrota para a Igreja. Fecha aspas. Os 3 pontos do acordo foram aplicados no novo Estatuto da Ação Católica Italiana aprovado pela Santa Sé em 30 de dezembro. O Elio Osservatore Romano notificou, abre aspas, o acordo realizado que, dada a satisfação declarada de ambas as partes, dá esperança de que as causas da dor não sejam renovadas. Fecha aspas. Porém, em 1938, a Santa Sé entrou novamente em conflito com o governo Mussolini por anunciar a reconstrução do escritório central da Ação Católica Italiana. Roberto Farinati declarou a incompatibilidade da dupla filiação no Partido Nacional Fascista e na Ação Católica Italiana em Cremona. Pio XI, no seu discurso numa audiência para 150 assistentes eclesiásticos da Ação Católica Italiana de 21 de julho declarou, abre aspas, católico significa universal, não racista, nacionalista, separatista. Essas ideologias não são cristãs, mas acabam nem sendo humanas. Infelizmente há algo que é muito pior do que uma ou outra fórmula de racismo e nacionalismo, que é o espírito que os dita. Fecha aspas. Esse discurso do Papa foi transcrito pelo Elio Osservatore Romano em 23 de julho. Farinati, na coluna Notícias de Rádio do seu jornal E o Regime Fascista em 26 de julho, mencionou a edição de 23 de julho do jornal El Italia da Arquidiocese de Milão, que retomou as palavras dedicadas ao racismo desse discurso do Papa, recordando também o convite de Pio XI para a Ação Católica Italiana cumprir essas diretrizes. Farinati no E o Regime Fascista insinuou perguntando se havia uma divergência doutrinária incurável entre a Ação Católica Italiana e o Partido Nacional Fascista. Farinati nessa coluna também atacou o Elio Osservatore Romano, o cardeal Jean Verdier e o padre Sturzo por suas posições e declarações sobre a Guerra Civil Espanhola. Bonifácio Pignatti, embaixador italiano na Santa Sé, teve um encontro com o Papa em julho,
no qual Pio XI manifestou sua preocupação com as acusações recentes de que a ação católica italiana estava se metendo em política. Pio XI lhe disse, abre aspas, rezo ao Senhor todos os dias para que o Senhor Mussolini não toque na ação católica. Os senhores podem conseguir qualquer coisa do Papa, desde que não ataquem a ação católica. Fecha aspas. Pio XI no seu discurso para os alunos do Colégio Romano da Propaganda Fidei no Castel Gandolfo em 28 de julho alertou Mussolini, abre aspas, o gênero humano é apenas uma e única raça universal dos homens. Não há lugar para raças especiais. A dignidade humana consiste em constituir uma grande família, a raça humana. Este é o pensamento da Igreja. Podemos nos perguntar como, desgraçadamente, a Itália tenha tido necessidade de imitar a Alemanha? O racismo é um erro que atinge os degraus superiores dos altares porque afeta as doutrinas católicas. Eu vos advirto, a não atacar a ação católica, e vos imploro, para o vosso próprio bem, pois quem ataca a ação católica ataca o Papa, e quem ataca o Papa morre. Fecha aspas. Esse discurso do Papa no Castel Gandolfo foi transcrito pelo Hélio Servatore Romano em 29 de julho. Mussolini proibiu qualquer jornal italiano de publicar esse discurso de Pio XI. Farinati no seu artigo Profunda Dissidência entre os Católicos do regime fascista em 5 de agosto partiu de uma correspondência parisiense do Hélio Servatore Romano, para esboçar o retrato antifascista e filocomunista de sempre, contrário à doutrina católica da imprensa católica francesa. Ele, portanto, aproveitou a oportunidade para atacar novamente o cardeal Pizardo, com clara referência ao seu papel nos discursos de Pio XI contra o Manifesto dos Cientistas Racistas, em particular, o discurso de 28 de julho, abre aspas. Gostaríamos de conhecer a este respeito o pensamento de Monsenhor Pizardo, inspirador e manipulador de discursos. Ele, um conhecido popular e um conhecido antifascista, tem aproveitado os últimos dias para se vingar. Mas não nos impressionou, que temos ampla documentação para justificar nossa atitude de católicos sérios, tão bem a Igreja e o Santo Padre, que, vivendo em andares altos onde a aura é serena, não percebem o que se passa nos andares baixos e não pode julgar se os informantes são sinceros e movidos por nobres intenções. Nunca, digamos nunca, o pontífice deverá assumir a responsabilidade pelo que a ação católica está realizando em outras nações e também na Itália onde, nos quadros dirigentes, estão tantas ovelhas sarnentas do detestável e mais asqueroso Partido Popular. Fecha aspas. Então, o cardeal Pizardo, chateado com as alegações da imprensa fascista de que era ele quem convencia o Papa a denunciar o racismo, teve um encontro com Pignati. Ele assegurou a Pignati que jamais tinha conversado com Pio XI sobre o assunto. A conversa, então, passou para o clima de tensão criado em torno da ação católica italiana. Pignati propôs uma solução. Se a ação católica italiana desistisse da prática de filiação formal, isso ajudaria muito a aliviar a tensão. O cardeal Pizardo não se comprometeu, dizendo que caberia ao Papa decidir. Pignati suspeitava de que era o cardeal Pizardo quem incentivava o Papa a defender a ação católica italiana, afinal, além dele ter feito parte da ação católica italiana na sua juventude, ele era presidente de seu escritório central. Pignati comentou em seu relato sobre o encontro, abre aspas. Como o cardeal Pacelli, cujas relações com o cardeal Pizardo são notoriamente ruins, não tem nenhuma grande simpatia pela ação católica tal como é hoje organizada, tentarei conquistá-lo como aliado nesta questão. Fecha aspas. Pio XI pediu para que Monsenhor Giovanni Battista Montini redigisse uma carta para Mussolini mostrando em detalhes a posição do Papa sobre a ação católica italiana e os judeus. No dia seguinte, Monsenhor Montini entregou um rascunho para Pio XI, que o revisou com cuidado. Nessa carta, no que dizia respeito aos judeus, se lia que o Papa não tinha intenção de interferir na responsabilidade do Estado tomar medidas oportunas em defesa de interesses legítimos, mas esperava que Mussolini não fosse além do que permitia a caridade cristã. Essa carta comunicou que o Papa repelia as ameaças de excluir os membros da ação católica italiana do Partido Nacional Fascista. Pio XI na carta insistia que a ação católica italiana tinha objetivos religiosos, logo, não era incompatível com a filiação ao Partido Nacional Fascista. Porém, o cardeal Pacelli convenceu Pio XI a não mandar essa carta para Mussolini. Em vez disso, o padre Tasci Venturi comunicou pessoalmente os pensamentos do Papa a Mussolini. Em agosto, o Papa recebeu um relatório da cidade de Bérgamo, no qual informava que fascistas locais haviam atacado um clube da ação católica italiana. Quando o cardeal Pacelli reclamou com Pignati, ele ficou indignado, afinal, ele achava compreensível que fascistas partissem para a violência, já que eles estavam indignados com as críticas do Papa contra o racismo deles.
Em 8 de agosto, o padre Tashi Venturi se encontrou com Mussolini, levando-lhe um memorando contendo os pensamentos do Papa. Leu o texto em voz alta, e depois de discutir as opiniões do Papa com Mussolini, deixou com ele o memorando. Nesse memorando se reclamava da situação em que se encontrava a ação católica italiana. A imprensa italiana estava repleta de calúnias contra a organização. Em algumas áreas, não apenas seus líderes, mas também seus membros corriam o risco de intimidação. Em muitas partes do país, membros do Partido Nacional Fascista recebiam ordens para deixarem a ação católica italiana se quisessem permanecer no partido. Pio XI instruiu o padre Tashi Venturi, abre aspas, diga a Mussolini que, como nos ansiosos dias de julho de 1931, mais uma vez, depois de 7 anos, nós o mandamos de volta como nosso representante de confiança, na plena certeza de que ele saberá compreendê-lo e aquele que o envia. Fecha aspas. Também no memorando se reclamava do antissemitismo. Nele, o Papa advertia Mussolini abre aspas, contra qualquer tipo de medida desumana e anticristã. Fecha aspas. Em seguida, tratou da questão dos judeus convertidos e dos judeus que, com permissão da Igreja, se casaram com católicos. Lembrava Mussolini que, em termos da concordata, só o direito canônico determinava se esses casamentos eram válidos, e ele não deveria fazer nada que infringisse esse direito. Pio XI concluiu recordando que nos domínios em que governavam, a Igreja e os papas tinham abre aspas, tido cuidado de controlar os filhos de Israel e tomado medidas protetoras contra suas malfeitorias. Fecha aspas. Mas que nunca os haviam maltratado. Apesar da liturgia da Semana Santa se referir aos judeus como pérfidos, os papas jamais esqueceram que Jesus Cristo veio dos judeus. Então, o padre Tashi Venturi discutiu tudo isso com Mussolini em seu encontro e, depois, informou o Papa da reação de Mussolini aos seus apelos. Pio XI mandou-o de volta a Mussolini na noite de uma sexta-feira de 12 de agosto, levando outro memorando. Dessa vez, o padre Tashi Venturi entregou o texto do Papa para Mussolini antes deles conversarem. Pio XI gostara de saber de Mussolini que ele não tinha intenção de tomar medidas contra a ação católica italiana, desde que ela permanecesse nos limites acordados. Em 14 de agosto, o jornal O Legionário noticiou, abre aspas, acolhemos com viva satisfação a notícia de que se estão desenvolvendo negociações entre a Santa Sé e o Sr. Mussolini, no sentido de fazer cessar os incidentes verificados na Itália entre a ação católica e elementos do Partido Fascista. Queira Deus que essas negociações, que encontram em seu caminho tantas e tão duras dificuldades, possam conduzir à paz e à tranquilidade que a Igreja deseja. Não, portanto, a uma paz qualquer, mas a paz honrosa que é a única que Pio XI aceitará, a paz obtida sem o sacrifício dos direitos inalienáveis da Igreja. Se, no tocante à ação católica, as coisas parecem bem encaminhadas, não se pode dizer o mesmo quanto ao problema racial. Fecha aspas. Pio XI esperava que um novo acordo pudesse ser firmado para levar o conflito sobre a ação católica italiana a uma conclusão pacífica, mas isso só poderia acontecer depois que Mussolini tomasse 3 medidas. Remover o secretário federal do Partido Nacional Fascista de Bérgamo pelo seu anticlericalismo, reconduzir os membros da Ação Católica Italiana ao Partido Nacional Fascista, e reabilitar aqueles que haviam perdido cargos no governo Mussolini por suas atividades na Ação Católica Italiana. Falando em nome do Papa, o padre Tashi Venturi disse para Mussolini, abre aspas, sem essas preliminares, acredito, ó, Dulce, que nossas calmas discussões não terão facilmente, para meu grande pesar, o mesmo resultado satisfatório que tiveram as de agosto de 1931. Fecha aspas. Em 16 de agosto, o governo Mussolini chegou a um acordo com a Santa Sé sobre a ação católica italiana e os judeus. Foi feito um documento de 3 páginas datilografado com o título, abre aspas, 3 pontos de um acordo prazerosamente alcançado na noite de 16 de agosto de 1938 entre Sua Excelência, o honrado Mussolini, e o padre Tashi Venturi, Societas Jesu, a fim de restaurar a boa harmonia entre a Santa Sé e o governo italiano que foi perturbada nas últimas semanas. Fecha aspas. Esse documento foi enviado pelo padre Tashi Venturi ao cardeal Pacelli em 17 de agosto. Foi Mussolini que ditou o texto, mas o padre Tashi Venturi o anotara. Dos 3 pontos do documento, só 2 tratavam da ação católica italiana. O ponto 1 sob o título O Problema do Racismo e do Judaísmo, era uma provocação de Mussolini contra a Igreja, abre aspas. Com relação aos judeus, os solidéus distintivos, de qualquer cor, não seriam trazidos de volta, nem os guetos, menos ainda seus bens serão confiscados.
Os judeus, numa palavra, podem estar certos de que não serão submetidos a tratamento pior do que o que lhes foi dispensado durante séculos e séculos pelos papas que os receberam na cidade eterna e nas terras do seu domínio temporal. Fecha aspas. O ponto 2 assegurava que a Ação Católica Italiana teria permissão para continuar suas atividades de forma plena, sem ser admoestada, e que seus membros que tiveram afiliação ao Partido Nacional Fascista cancelada voltariam a ser filiados ao partido. E no ponto 3, Mussolini aceitava a exigência do Papa de demitir o secretário federal do Partido Nacional Fascista em Bérgamo. Espalhou-se entre os jornalistas próximos ao Vaticano a notícia de que o padre Tachi Venturi se aproximou de um acordo com Mussolini. Enquanto isso, Achille Starace, secretário-geral do Partido Nacional Fascista, se encontrou com Lamberto Vignoli, presidente-geral da Ação Católica Italiana, para checar os pontos 2 e 3 do acordo. Em 20 de agosto, o New York Times noticiou o acordo em primeira página, abre aspas. A tensão entre o Vaticano e o Partido Fascista em torno das associações da Ação Católica, que nas últimas semanas a imprensa italiana acusou de serem hostis às doutrinas raciais da Itália, foi aliviada hoje com o anúncio de que Achille Starace, secretário do Partido Fascista, e Lamberto Vignoli, presidente da Ação Católica Italiana, chegaram a um entendimento que coloca suas relações na base dos acordos de setembro de 1931. Fecha aspas. Mais diferente do acordo de 1931, Mussolini considerou o acordo de 1938 como sendo provisório. Em outubro, surgiu uma disputa do secretário federal do Partido Nacional Fascista contra a Ação Católica Italiana em Bérgamo. Pouco antes de ir à reunião do Grande Conselho do Fascismo, no começo de outubro, Galeazzo Ciano, genro de Mussolini, mandou chamar Borgongini para lhe mostrar relatos que recebeu sobre o Congresso Eucarístico de Chiari em Brescia. Borgongini viu as marcações denunciadoras do lápis colorido de Mussolini nas folhas de papel. Mussolini ficou muito aborrecido ao tomar conhecimento de comentários críticos feitos por padres durante o Congresso Eucarístico de Chiari. Um padre advertiu, abre aspas. Deus sem dúvida castigará o povo alemão e todos aqueles que seguirem o mesmo caminho. Fecha aspas. Esse comentário em particular deixou Mussolini furioso. Ciano advertiu Borgongini que Mussolini não queria conflitos com a Igreja, mas que o Papa precisava saber que, se não impedisse os padres de expressar críticas como aquela, o governo seria obrigado a agir. Borgongini assegurou a Ciano, abre aspas. Se houve qualquer intemperança de linguagem, sem dúvida seremos os primeiros a lembrar os oradores sacros de suas obrigações. Fecha aspas. Porém, após saber desse comentário do padre no Congresso Eucarístico de Chiari, o Papa exclamou, abre aspas. Muito bom. Muito certo. Alguém precisa dizer essas coisas. Fecha aspas. No mesmo encontro com Ciano, Borgongini mais uma vez transmitiu o apelo do Papa para que Mussolini falasse com Adolf Hitler em nome dele. É que o Papa ficará aborrecido ao saber que a perseguição dos nazistas contra a Igreja se estendera à Áustria e Sudetolândia. Borgongini disse para Ciano, abre aspas. Como está claro que ninguém é capaz de influenciar Hitler a não ser Sua Excelência o chefe do governo, eu lhe suplico que diga a Sua Excelência Mussolini que só ele pode fazer o Führer parar com a perseguição. Fecha aspas. Borgongini então tocou na questão do secretário federal do Partido Nacional Fascista em Bérgamo. Aqui, suas palavras têm interesse especial, pois se referem ao acordo secreto com Mussolini em meados de agosto sobre a Ação Católica Italiana. Borgongini informou o cardeal Pacelli, abre aspas. Pedi ao ministro que cuidasse de Bérgamo, pois foi prometido, oficialmente, que aquele secretário federal seria demitido até o fim de setembro, e apesar disso continua no cargo. Fecha aspas. Ao ser lembrado que não cumpriu sua parte do acordo, Mussolini convocou o padre Tachi Venturi. A questão de Bérgamo, disse ele, tinha se arrastado demais, ou, como disse em sua linguagem mais pitoresca, deixará a barba comprida demais. Ele topou em substituir o secretário federal do Partido Nacional Fascista em Bérgamo, mas pedia que o Papa removesse 4 membros do Conselho Diocesano da Ação Católica Italiana na cidade, que no passado haviam sido membros do Partido Popular Italiano. Ao ser informado da vontade de Mussolini, Pio XI se mostrou surpreso com o fato de homens com aquele passado ainda ocupassem posições de liderança na Ação Católica Italiana, pois achava que todos tinham sido eliminados. Pio XI instruiu Monsenhor Domenico Tardini a anunciar os substitutos do secretário federal do Partido Nacional Fascista e dos 4 membros da Ação Católica Italiana em Bérgamo. Quando Monsenhor Tardini sugeriu dia 15, um sábado, o Papa respondeu, abre aspas. Não, é tarde demais.
E é um fim de semana. Faça tudo na sexta, dia 14. Fecha aspas. Então, Starace interveio substituindo o secretário federal do Partido Nacional Fascista em Bérgamo, mas obtendo em troca a substituição dos 4 membros da Ação Católica Italiana naquela cidade. Em 14 de outubro, o Jornal de Bérgamo noticiou a demissão dos 4 membros do Conselho Diocesano da Ação Católica Italiana e a remoção do secretário federal do Partido Nacional Fascista na cidade. Mas o bispo de Bérgamo não estava satisfeito em remover os 4 dos mais valiosos e respeitáveis membros do seu Conselho Diocesano da Ação Católica Italiana. Em 15 de outubro, após Monsenhor Tardini informar o Papa que um novo secretário federal do Partido Nacional Fascista tinha sido nomeado em Bérgamo, Pio XI comentou, abre aspas, se tomarem outro cartão de filiação intervirei com toda a energia. Farei um escândalo. Contarei ao mundo. Tomar o cartão de filiação de alguém significa tirar-lhe o pão. Fecha aspas. Pio XI na sua alocução ao Sacro Colégio em 24 de dezembro reclamou, abre aspas, tristeza verdadeiramente amarga, quando se trata de verdadeiros e múltiplos vexames, não digamos exatamente gerais, mas certamente muito numerosos em muitos lugares, contra a ação católica, esta conhecida menina dos nossos olhos, que, foi preciso reconhecer e confessar também da adulteração dos vários gabinetes e dos seus arquivos, que a ação católica não faz nem política nem concorrência indesejada, mas apenas pretende fazer do bom viver cristão o seu cristianismo, e por isso elementos de primeira ordem para o bem público, sobretudo num país católico como a Itália, e como os fatos demonstraram. Observando o zelo nas camadas inferiores, parece muito claro que, embora a ação católica esteja distintamente contemplada em nosso pacto de conciliação, grandes ou melhor, ocultos, gestos de permissão e encorajamento devem vir de cima para que esses aborrecimentos não cessem em vários lugares de um extremo a outro da península. E não apenas em lugares pequenos ou sem importância. Ontem, Veneza, Turim e Bérgamo foram mencionados, hoje é Milão e precisamente na pessoa do seu cardeal arcebispo, culpado de um discurso e de um ensinamento, que se inserem exatamente nos seus deveres pastorais, e que só podemos aprovar. Mas se somos nós que sempre lembramos a todos que o que é verdadeiro e plenamente humano é cristão, e o que é anticristão é desumano, o que diz respeito à dignidade comum da humanidade, o que diz respeito e afeta a dignidade, a liberdade, a integridade do indivíduo, a quem, sujeita à devida coordenação e cooperação, a sociedade se destina, assim como o homem individual é ordenado obra de Deus Criador e Salvador, a quem todo homem deve dizer, Tu és o meu Deus, ele me amou e se entregou por mim. Fecha aspas. Sob o pontificado do Papa Pio XII, as necessidades de defesa levaram a acentuar cada vez mais a dependência da ação católica italiana do clero católico. Por isso, foi feita uma revisão nos estatutos da ação católica italiana em 1939. Uma comissão de cardeais foi colocada à frente da ação católica italiana com um secretariado, no qual, o bispo de Parma assumiu a responsabilidade e autoridade em junho de 1940. Na República Social Italiana, a Guarda Nacional Republicana emitiu um relatório em 2 de fevereiro de 1945 onde se lia, abre aspas, os piores inimigos do regime são primeiro a ação católica e a opera scoltistica católica Aiuto Ricercati, e depois a sociedade masculina e feminina de São Vicente de Paulo. Pode-se afirmar, sem perigo de ser contestado, que 70% dos abjetos israelitas passaram por suas longas mãos para serem então levados à segurança por seus rebeldes ou bandidos. Fecha aspas. No artigo 34 da Concordata se lia, abre aspas, o Estado italiano, pretendendo restituir à instituição matrimonial, base da família, uma dignidade conforme as tradições católicas do seu povo, reconhece os efeitos civis do sacramento do matrimônio, regulado pelo direito canônico. Fecha aspas. Na declaração de raça do Grande Conselho do Fascismo de 6 de outubro de 1938 se proibiu os casamentos interraciais. Pio XI, após receber Monsenhor Tardini numa audiência em 16 de outubro, aludiu às leis raciais fascistas declarando, abre aspas, os italianos são um bando de ovelhas. Nós sem dúvida não precisamos agradecer a Mussolini por isso. Fecha aspas. Na ata da audiência de Monsenhor Tardini com o Papa em 19 de outubro lemos, abre aspas, para a questão do casamento dos judeus, Sua Santidade manda que se faça logo um memorando oficial, porque os escritos e negociações do padre Tachi Venturi são assuntos bastante privados. Fecha aspas. Monsenhor Tardini recorda, abre aspas,
No dia 20 de outubro reencontrei Sua Eminência Dom Borgonzini, que assumiu a tarefa de preparar 2 memorandos para o governo italiano, um sobre o casamento, outro sobre a questão dos judeus. Sua Santidade, de fato, decidiu ontem que se elabore imediatamente um documento oficial para que se demonstre que a Santa Sé advertiu o governo italiano sobre as dolorosas consequências de suas novas leis. Fecha aspas. Sobre a audiência de Pio XI com o padre Tashi Venturi em 23 de outubro, Monsenhor Tardini observou, abre aspas. O padre Tashi Venturi repete ao Santo Padre que o governo pretende punir aqueles que, contra suas leis, celebram o casamento religioso. Sobre a questão racista, há absoluta intransigência por parte do governo. Neste ponto, ressalto que o Ministério da Cultura Popular proibiu todos os jornais, periódicos e revistas de receber artigos contra o racismo do Osservatore Romano e também de publicar outros artigos por sua própria iniciativa, ainda que contra o racismo alemão. O Santo Padre Stala e diz ao padre Tashi Venturi, mas isto é enorme. Mas tenho vergonha de ser italiano. E você, padre, diga a Mussolini também. Eu, não como papa, mas como italiano, me envergonho. O povo italiano se tornou um rebanho de ovelhas estúpidas. Eu falarei, não terei medo. Estou preocupado com a concordata, mas minha consciência é mais premente para mim. Eu não terei medo. Eu prefiro ir mendigar. Também não peço a Mussolini que defenda o Vaticano. Mesmo que a praça esteja cheia de gente, não terei medo. Aqui todos eles se tornaram como um bando de farinates. Estou verdadeiramente amargurado, como papa e como italiano. Fecha aspas. Pio XI reafirmou sua oposição contra as leis raciais fascistas numa audiência de mesa de 30 de outubro, desta vez registrada pelo cardeal Pacelli, abre aspas. Sobre a lei do casamento quanto à raça. Instrução para o padre Tashi Venturi. Não tendo sido dada resposta ao pedido de dar a conhecer à Santa Sé o texto da nova lei na parte relativa ao casamento entre pessoas de diferentes raças, a Santa Sé vê-se impossibilitada de tomar qualquer resolução sobre um texto que desconhece. Falando, o padre Tashi Venturi poderia dizer, se você realmente deseja publicar sua lei, a Santa Sé e o episcopado se encontrarão na necessidade de fazer o que o dever de seu ministério exige. Fecha aspas. Numa nota do cardeal Pacelli de 14 de novembro se lia, abre aspas. Na sequência da publicação do decreto-lei aprovado em 10 de novembro passado pelo Conselho de Ministros, o cardeal secretário de Estado em cumprimento das ordens do Santo Padre, dirigidas ontem a Sua Excelência o embaixador da Itália em uma nota de protesto. O Santo Padre espera a resposta do rei. E para repetir que Mussolini pensa bem no que está fazendo, deve saber que há muitos italianos, mesmo em altos cargos, que estão insatisfeitos com Mussolini. É um vulnusa concordata, o Santo Padre não se prestará de forma alguma. Fecha aspas. O Hélio Osservatore Romano em 14 e 15 de novembro reclamou dessa violação à concordata, abre aspas. O vulnus infligido à concordata é inegável. E é tanto mais doloroso quanto a Santa Sé não só acreditou no seu dever de enviar prontamente as suas observações, mas, por sua vez, fez todo o possível para o evitar. A mesma augusta pessoa do Santo Padre interveio diretamente com 2 autógrafos paternos, um dirigido ao chefe do governo, outro ao rei e imperador. No entanto, as novas disposições legislativas foram emitidas sem acordo com a Santa Sé, que sentiu, com o seu profundo pesar, o dever de apresentar as suas queixas, como sabemos que já o fez. Fecha aspas. No artigo 6 do Régio Decreto-Lei de Vítor Emanuel III de 17 de novembro se previa multa para os padres e bispos que celebrassem casamentos interraciais, abre aspas. Não pode produzir efeitos civis, e portanto, não deve ser transcrito nos registros civis, nos termos do artigo 5 da Lei de 27 de maio de 1929, sétimo, número 847, o casamento celebrado com violação do artigo 1. O ministro da religião, perante o qual tal casamento é celebrado, está proibido de cumprir o disposto no primeiro parágrafo do artigo 8º da referida lei. Os infratores são punidos com multa que varia de 500 a 5.000 liras. Fecha aspas. Pio XI na sua alocução ao Sacro Colégio de 24 de dezembro também reclamou, abre aspas. Não só amarga tristeza no coração do velho padre pelos maus tratos à sua amada ação católica, mas reais e sérias preocupações ao chefe do catolicismo e guardião da moralidade e da verdade inevitavelmente causaram a ofensa, a ferida infligida à nossa concordata e precisamente no que diz respeito ao sagrado matrimônio, que para todo católico significa tudo a dizer.
Não precisamos acrescentar uma palavra a esta simples afirmação para dizer que aquela ferida foi direto ao nosso coração, reta e muito dolorosa. Sabemos que dissemos que a concordata não foi ferida, mas permaneceu ilesa. O pensamento de entrar em uma discussão desse tipo pode estar o mais longe possível de nós. Em vez disso, acreditamos que devemos fazer uma observação de evidências elementares, se não vemos nada, e a observação é esta: que para qualquer pacto bilateral e para sua observância, a interpretação não pode ser usurpada por apenas um lado, muito mais isso deve ser verdade para uma interpretação tão decisiva e libertadora de qualquer compromisso. E também queremos fazer outra observação, e esta é uma lembrança da grande e gloriosa memória de Leão XIII. Pensando na recente apoteose nesta mesma Roma, preparada para uma cruz hostil à cruz de Cristo, nesta vulnerabilidade da concordata e nas outras coisas mencionadas acima, não parecia supérfluo também para nós esperar pelo menos por nosso cabelo grisalho, em vez disso, eles queriam ir mais longe aproximadamente. Fecha aspas. Mussolini também violou o tratado por invadir a Basílica de São Paulo extramuros. No artigo 13 do tratado se lê, abre aspas, a Itália reconhece a Santa Sé a propriedade plena das basílicas patriarcais de São João de Latrão, Santa Maria Maggiore e São Paulo, com os edifícios anexos. Fecha aspas. Na noite de 3 para 4 de fevereiro de 1944, a Guarda Nacional Republicana da República Social Italiana invadiu a Basílica de São Paulo extramuros. O padre Pierluigi Oxelli, pároco da paróquia do Bom Pastor, que por acaso veio à abadia de manhã cedo e ficou detido por um período, em 4 de fevereiro, escreveu, abre aspas. Um certo cavalheiro coco empurrou-me para a porta do corredor dizendo, vocês padres e suas casas são um antro de judeus e traidores a serem dilacerados. Fecha aspas. O abade Hildebrando Vanucci no seu relatório manuscrito para o Vaticano em 6 de fevereiro escreveu, abre aspas. Por volta da 00:30 fui acordado por repetidas batidas na porta do quarto e imediatamente percebi que algo grave se passava no mosteiro. Vesti-me rapidamente, saindo para o corredor, um irmão leigo me informa que vários policiais entraram para prender o general Monti, tio de um dos nossos monges, padre Bernardo Molari, que estava em São Paulo há alguns meses. Um grupo de agentes escalou o muro delimitador do jardim, penetrando pela escada dos sótãos da basílica, num corredor do mosteiro, arrombando uma porta e ameaçando com revólveres na mão os irmãos leigos que dormiam em suas celas. Enquanto isso, a invasão do mosteiro havia começado e muitos policiais bateram violentamente nas celas dos monges, ordenando-lhes que saíssem. Foram feitas buscas em várias celas habitadas por monges e sobretudo habitadas por hóspedes. Uma das primeiras acusações feitas contra nós foi a de terem encontrado cartazes e jornais comunistas nas celas dos monges e dos hóspedes. Monges e convidados foram forçados a ir para os salões de recepção. Nos corredores os convidados eram interrogados, os monges eram deixados no primeiro salão e não eram interrogados. Enquanto decorria este interrogatório, estas buscas no mosteiro continuaram devastando e exportando objetos, comida e linho. Entraram então, sempre com violência, no salão paroquial, onde se encontravam cerca de 50 pessoas, e disparando alguns tiros de revólver, ordenaram com insultos e ameaças que seguissem até a sala. Estes refugiados foram esbofeteados, agredidos por chicotadas e pontapés de tal forma que muitos sangraram. Resumindo, os policiais entraram violentamente e maliciosamente sem apresentar nenhum mandado que, aliás, não poderiam ter. Monges e irmãos leigos foram atacados à mão armada enquanto ainda dormiam em suas celas, até os monges foram obrigados a descer à sala como requisições, os convidados foram tratados com violência, com insultos e ameaças. O abade, embora parecesse que queriam mostrar-lhe algum respeito, foi tratado com insultos. As acusações não têm fundamento. A acusação de uma quadrilha comunista não é apoiada por nenhuma evidência. Os convidados eram parentes de monges ou deslocados ou judeus ou pessoas da paróquia que se consideravam mais seguras no mosteiro. Fecha aspas. Em seu depoimento, o monge Cesário Amato sugere que havia pelo menos um alemão entre os policiais italianos. Abre aspas. Observo aqui que acredito não estar enganado sobre a origem alemã desse indivíduo. Eu tinha muitos amigos alemães, sou então professor de música e estudei com particular interesse a fonética da fala. Fecha aspas. O El Osservatore Romano em 7 e 8 de fevereiro protestou contra a invasão na Basílica de São Paulo extramuros. Abre aspas. Na noite de 3 para 4 de fevereiro, guardas armados, qualificados como unidades da Polícia Republicana, sob o comando do Dr. Pietro Caruso, cujos jornais italianos publicaram há poucos dias a nomeação como questor de Roma,
Eles penetraram à força nos edifícios da Basílica Patriarcal de São Paulo, violando os direitos extraterritoriais garantidos por um tratado solene. Fecha aspas. Farinati no seu artigo Em vez de ter vergonha, no e o regime fascista em 9 de fevereiro justificou a apreensão na Basílica de São Paulo extramuros, insinuando a má-fé dos religiosos por não cumprir uma disposição da congregação. O Legionário noticiou em 13 de fevereiro, abre aspas, a polícia do Sr. Benito Mussolini, acompanhada de forças nazistas, violou o território papal. A este propósito, a emissora pontifícia irradiou o seguinte comunicado, reproduzido na imprensa suíça, na noite de 3 para 4 do corrente, guardas armados, que foram reconhecidos como pertencentes à polícia republicana, comandados por Pietro Caruso, penetraram na Basílica de São Paulo, violando desta maneira os direitos de extraterritorialidade estabelecidos por meio de um solene tratado. As autoridades do Vaticano, depois de informadas sobre este ato, dirigiram-se imediatamente à Basílica de São Paulo, onde estabeleceram contato com Pietro Caruso, apresentando seu formal protesto. A Santa Sé torna pública a expressão de seu profundo desgosto em face dos acontecimentos. Fecha aspas.